Capítulo 1431 Um Gu selvagem vem. A lenda diz que havia um rio neste mundo, conhecido como Rio do Tempo. Ela fluiu através do passado, do presente e do futuro. Tudo no mundo era como peixes no rio e, sob as correntes, os peixes só conseguiam fluir para baixo. Sem o Rio do Tempo, o mundo ficaria parado, se tornando um desenho. Somente com esse rio a mudança pode ocorrer, e o mundo pode se mover, prosperando ou definhando. Estou no Rio do Tempo novamente. Fang Yuan suspirou. Ele olhou ao redor, o rio era enorme e largo, embora fosse chamado de Rio do Tempo, era tão vasto quanto o mar. Na escuridão deste espaço, um enorme rio fluía incessantemente. A água do rio era branca pálida, mas inúmeras ondulações colidiam e criavam lindas cores o tempo todo. As luzes eram ofuscantes e refletiam no rosto de Fang Yuan. Fang Yuan ficou atordoado por um momento antes de se recuperar. Ele abriu a entrada de sua abertura imortal e deixou sair o macaco do ano imemorial. Uki uki uki. Esta enorme fera retornou para sua casa, ela estava muito animada. Plop! Ele caiu na água do rio e causou um grande impacto. Fang Yuan também se transformou em um macaco do ano antigo, ele era muito menor do que o macaco do ano imemorial. Ele estava flutuando no ar agora, pois não era uma verdadeira besta do ano. Mesmo que suas marcas do caminho da transformação tenham se transformado em marcas do caminho do tempo para ele se adaptar a este lugar, era melhor não tocar na água do rio do tempo se pudesse. Vamos! Fang Yuan ordenou, enquanto o macaco do ano imemorial começou a nadar. O benefício de derrotá-lo antes foi demonstrado, ele era muito mais obediente do que a águia celestial do extremo superior. Entretanto, mesmo que ele tenha usado 180 escravos, como a fundação da alma de Fang Yuan havia caído muito, era muito difícil controlar esse macaco de anos imemoriais. Mesmo que estejamos em uma situação pacífica agora, a escravidão já é difícil, minha alma se sente muito pesada. Se estivermos em uma batalha intensa, posso não ser capaz de ordenar o macaco do ano imemorial. Fang Yuan foi alertado interiormente. Isso era uma falha, mas não havia como evitar, Fang Yuan tinha feito o seu melhor. Eles seguiram em frente em silêncio. Svi svi svi. As marés continuaram a cair. Fang Yuan esteve aqui pela primeira vez usando seu corpo físico. Nas últimas vezes, ele usou a cigarra da primavera e outono para enviar sua vontade ao rio, mas, por causa de influências como a vontade do céu, ele só teve um vislumbre do rio do tempo, não conseguiu observá-lo por completo, mas agora, ele teve uma experiência reveladora. O rio do tempo era um domínio isolado do céu e da terra, era amplamente conhecido e estava dentro de. Mas para entrar com o corpo físico, eles tinham que ser especialistas Gu imortal com uma fundação profunda no caminho do tempo. Fang Yuan podia entrar mesmo que lhe faltasse isso por causa do caminho da transformação, assim como as heranças do Purple Mountain True Monarch de Fan. O rio do tempo não era sem vida. Fang Yuan viu pela primeira vez dois Gu selvagens perseguindo um ao outro antes de entrarem na água do rio novamente. Em seguida, ele viu grupos de vermes Gu selvagens do caminho do tempo voando no céu, eles eram como inúmeras moscas. Um Gu selvagem de 5 a 6 anos se aproximou de Fang Yuan e pousou silenciosamente sobre ele sem se mover mais. Então é isso. Os pensamentos de Fang Yuan mudaram quando ele percebeu o porquê. Ele agora era um macaco antigo, por causa da atitude de Gu de 8º nível e do rosto familiar, o Gu selvagem não conseguia discernir sua aura, eles o tratavam como um macaco antigo selvagem. Esses poucos mortais Gu do caminho do tempo foram todos atraídos pelas marcas do Dão do caminho do tempo de Fang Yuan, eles sentiram que era o melhor lugar para viver, então foram até ele. E foi realmente assim. Na natureza, os vermes Gu eram frágeis. Embora os vermes Gu selvagens pudessem absorver a essência natural do céu e da terra, eles ainda estavam em perigo, mesmo que tivessem habilidades fortes. Portanto, viver em formas de vida fortes era a sua maneira de sobrevivência. Fang Yuan se moveu por alguns minutos e já tinha várias centenas de mortais selvagens Gu dentro dele. A maioria era do dia Gu e do mês Gu, não havia ano Gu. Quanto ao macaco do ano imemorial, ele teve ganhos maiores. Este macaco antigo tinha Gu mortal selvagem, mas eles foram destruídos durante a luta contra Fang Yuan, restando poucos. E agora, eles estavam grandemente reabastecidos. O macaco do ano imemorial era naturalmente mais atraente que Fang Yuan, ele era muito popular entre os mortais selvagens do caminho do tempo Gu, enquanto nadava no rio, enxames de vermes Gu do caminho do tempo cercavam como uma nuvem negra. Mas essa situação durou apenas um momento antes de desacelerar rapidamente. Assim como as feras ocupavam territórios, quando Fang Yuan e o macaco do ano imemorial tinham um grande número de mortais Gu selvagens neles, outros mortais Gu sentiam que o lugar estava lotado e paravam de ir até eles. Fang Yuan pensou um pouco e não fez nada a esses selvagens mortais Gu. Com suas capacidades atuais, foi fácil para ele refinar esses Gu mortais selvagens.
No entanto, isso arruinaria o disfarce de Fang Yuan. Além disso, esses Gu mortais selvagens do caminho do tempo não eram nada especiais. A menos que fossem Gu imortais, eles tinham pouca atração por Fang Yuan. Rugido. Enquanto viajavam, um antigo tigre selvagem emergiu da água, mas foi embora sem nem parar, escapando para bem longe. Essa situação aconteceu muitas vezes. O macaco do ano imemorial era simplesmente como um passo expresso em sua jornada. Na verdade, além das bestas do ano, havia também bestas do mês e bestas do dia. Similares às bestas do ano, elas se alimentavam de Gu do mês e Gu do dia, respectivamente. Depois de 2 horas, o rio do tempo ainda estava turbulento enquanto a escuridão o cercava. O cenário não havia mudado, era quase como se todos ainda estivessem no mesmo ponto de partida. Metade do corpo de um macaco antigo estava submerso na água, movendo-se lentamente para frente como uma colina flutuante. Quanto a Fang Yuan, ele se transformou em um macaco antigo e flutuou no ar acima do rio, movendo-se lentamente. Fang Yuan tinha certeza, porque ele tinha a herança do Purple Mountain True Monarch, o sentimento em seu coração se intensificou. Enquanto ele seguisse esse sentimento, ele definitivamente encontraria a verdadeira herança do Red Lotus que o Sectral Soul Demon Venerável obteve. A única coisa que o obstruía, além do traiçoeiro rio do tempo, era a perseguição e emboscada da corte celestial. Estrondo. De repente, com um som alto, uma corrente saiu do furioso rio do tempo. A correnteza disparou em direção à esquerda de Fang Yuan, na frente dele. Grrrr, o macaco do ano imemorial rosnou enquanto uma pitada de seriedade aparecia em seu rosto relaxado. Esta é uma primavera repentina. As pupilas de Fang Yuan encolheram ligeiramente. O rio do tempo não era seguro, alguns trechos do rio eram muito perigosos e com muitas incertezas. Primaveras repentinas foram uma delas. Ao viajar neste segmento do rio, era preciso ter cuidado com nascentes que subiam repentinamente. Se fossem atingidos por elas, um vasto número de marcas do caminho do tempo seriam esculpidas no alvo, eles poderiam sofrer ferimentos graves ou morrer, eles poderiam até perder a expectativa de vida. Fang Yuan moveu-se vigilantemente em direção à cabeça do macaco imemorial, ele não tinha métodos para lidar com ataques repentinos, ele só podia usar o corpo resistente desta besta imemorial para resistir. Eles tinham que atravessar esse rio, era necessário chegar à verdadeira herança de Red Lotus. Justo quando Fang Yuan estava totalmente focado em viajar pelo rio, perto do afluente do Rio do Tempo no deserto ocidental, 3 imortais Gu chegaram. Um Gu imortal de 7º nível com grande elegância e 2 Gu imortais de 8º nível que eram estáveis como montanhas. Era Feng Jiu-Jie, assim como os 2 imortais Gu de 8º nível da corte celestial. O plano da fada Zivei era encontrar a verdadeira herança do Lótus Vermelho usando Fang Yuan como chave. Agora que Fang Yuan havia entrado no Rio do Tempo para obter a verdadeira herança de Lótus Vermelho, ela definitivamente enviaria pessoas atrás dele. Pensar que esse demônio de outro mundo é tão poderoso, que ele poderia lutar contra o irmão Feng de igual para igual. Com a nossa ajuda, não importa o quão talentoso ele seja, ele não pode escapar. Os 2 imortais Gu de 8º nível não se encontravam com Feng Jiu-Jie há muito tempo, e ele não era alguém que esconderia informações por uma questão de reputação, ele explicou diretamente a eles a forte ascensão de Fang Yuan na força de batalha. Se trabalharmos juntos, seremos capazes de matar Fang Yuan. Feng Jiu-Jie assentiu levemente. A força de batalha de Fang Yuan era similar à dele. Contra um Gu imortal de nível 8, seria quase o suficiente, contra 2, seria extremamente difícil. Especialmente agora, o som caótico do tambor do coração de Feng Jiu-Jie foi modificado pela fada Zivei novamente, era o trunfo para lidar com Fang Yuan. Esses são reinos de sonho. Um momento depois, Feng Jiu-Jie e o resto não conseguiram evitar pousar, olhando desamparadamente para a linha defensiva do reino de sonho. Parece que só podemos esperar. Os reinos dos sonhos se movem constantemente, uma brecha aparecerá na defesa em breve, seremos capazes de entrar. Além de nós, Lord Huang Shi está no Rio do Tempo. Ele é a pessoa mais habilidosa em lutar no Rio do Tempo pelos últimos 10.000 anos. Fang Yuan não é páreo para ele. Os 3 imortais discutiram, decidindo ficar e esperar por uma oportunidade. No Rio do Tempo. Grrrr, o macaco do ano imemorial rosnou, seu corpo estava coberto de ferimentos. Fang Yuan se virou e olhou para o segmento do rio atrás dele. Ele se sentiu um pouco assustado. Felizmente, o macaco do ano imemorial está aqui para me defender, caso contrário, como poderíamos passar por este lugar tão facilmente? As molas repentinas tinham grande poder, elas tinham pelo menos uma força de movimento assassino de nível 7, com a maioria sendo de nível 8, Fang Yuan até viu uma mola repentina que tinha poder de nível 9. A erupção dessa fonte repentina foi como uma enorme cachoeira que fluía em direção ao céu.
Felizmente, Fang Yuan estava longe quando a explosão aconteceu, ele estava seguro. O macaco do ano imemorial está bastante ferido, mas meus métodos são limitados, não posso curá-lo. Fang Yuan inspecionou e suspirou mentalmente. Os métodos de cura de outros caminhos eram restritos aqui. Em termos de métodos de caminho do tempo, Fang Yuan só tinha o homem como antes, mas este Gu imortal só funcionava em corpos humanos. Fang Yuan só podia deixar o macaco do ano imemorial se recuperar sozinho. Devo parar por um momento e descansar? Para que o macaco do ano imemorial se recupere completamente. Fang Yuan não conseguiu evitar hesitar. As nascentes repentinas foram apenas o primeiro obstáculo para a verdadeira herança do Lótus Vermelho. Fang Yuan ainda teve que enfrentar as aranhas da Dark Web, os tubarões de fluxo de um dedo e um segmento especial do rio de lâminas. Esses 3 obstáculos eram mais perigosos do que as molas repentinas. Segmento repentino do rio da primavera? Lord Huangshi olhou para o rio à sua frente enquanto franzia a testa. De acordo com Lady Zivei, Fang Yuan está bem à frente. Imediatamente depois, os olhos do Lord Huangshi brilharam intensamente enquanto ele voava resolutamente em direção ao segmento repentino do rio nascente. Capítulo 1432, Perseguição de Huangshi. Estrondo. Uma enorme fonte rompeu repentinamente da superfície pacífica do rio. Comparado a esta primavera repentina, o Sr. Huangshi, que estava voando no ar, parecia um pequeno mosquito. Mesmo antes da repentina primavera atingi-lo, Lord Huangshi sentiu que estava ficando cada vez mais rápido. Isso não era verdade, é claro. A mola repentina na verdade ficou mais lenta à medida que subia mais e mais. A razão pela qual o Sr. Huangshi sentiu isso foi porque sua própria velocidade relativa havia diminuído. Este era o rio do tempo, a erupção de fontes repentinas fará com que tudo ao redor fique mais lento. Nesse caso, o alvo teria mais dificuldade para escapar. HMPH, Lord Huangshi não se intimidou, no momento crucial, uma luz brilhante brilhou em sua cabeça. Na próxima vez, ele foi completamente restaurado à condição normal enquanto recuava, fazendo com que o salto repentino errasse o alvo. Estrondo. Com outro som alto, a fonte repentina caiu de volta no rio e criou uma onda enorme. O Sr. Huangshi enxugou o suor da testa. Essa mola repentina tem o poder de um movimento assassino de nível 8, até eu tenho que ter cuidado, se eu for atingido, sofrerei ferimentos graves. Se eu encontrar um salto repentino de nível 9, eu definitivamente ficaria gravemente ferido, eu poderia até morrer. O Sr. Huangshi sentiu-se pressionado em seu coração. Mesmo sendo um Gu imortal de 8º nível e tendo vantagem territorial ao lutar no Rio do Tempo. Ele sabia que Fang Yuan tinha métodos de caminho da sorte e até mesmo uma herança verdadeira e abrangente da sorte de todos os seres vivos. Estando no segmento repentino do Rio Spring, além da força, a pessoa tinha que depender da própria sorte. Estou perseguindo Fang Yuan agora, e isso não é benéfico para ele. De acordo com as profundezas do caminho da sorte, minha jornada não será suave, ela será cheia de problemas. Fang Yuan escolheu esta rota para me incomodar, este é um bom plano. No entanto, Lord Huangshi franziu a testa, sentindo dúvidas, não importa o quão sortudo Fang Yuan seja, ele não pode evitar todas as molas repentinas, certo? Mesmo que molas repentinas de nível 9 sejam raras, aquelas molas repentinas de nível 7 são incontáveis, e também há muitas molas repentinas de nível 8. Como ele passou por elas? Ele usou o selo de proteção contra fluxo reverso o tempo todo? Se ele estivesse usando um selo de proteção contra fluxo reverso, isso seria uma ótima notícia para Lord Huangshi. Como esse segmento repentino do Rio Primavera era muito longo, se Fang Yuan usasse seu movimento assassino o tempo todo, sua essência imortal seria muito gasta. Isso seria útil quando Lord Huangshi lutasse com ele mais tarde. O Sr. Huangshi não esperava que Fang Yuan escravizasse um macaco imemorial para servir de escudo. Embora Fang Yuan pudesse controlar a águia celestial do extremo superior, a corte celestial atribuiu isso à verdadeira herança de Eifan. Fang Yuan estava controlando uma existência de nível 8 com nível de cultivo de nível 7, era uma realização chocante. Mas a verdade é que 180 escravos e anos fluem como água. A falha do imortal Gu. Especialmente o último, Eifan não expôs sua própria fraqueza. Este segredo era desconhecido para a corte celestial, eles não podiam deduzir que Fang Yuan tinha uma maneira de atrair bestas de anos imemoriais para ele. Por essas razões, a corte celestial não conseguiu descobrir que Fang Yuan podia controlar uma besta de anos imemoriais. Depois de alguns minutos, o Sr. Huangshi voou para fora do segmento repentino do rio nascente. A orientação da fada Zivei foi transmitida a ele novamente. O Sr. Huangshi mudou de direção, aumentando sua velocidade enquanto voava em direção a Fang Yuan. Um momento depois, sua figura parou enquanto ele olhava para frente, incerto. Aranha da Teia Negra.
Lord Huangshi tinha uma expressão sombria enquanto murmurava isso. Na sua frente, havia uma enorme aranha com um corpo branco claro, imóvel em uma enorme teia. A aranha era maior do que a mola repentina anterior, era como uma montanha, seus 4 membros eram como cumes. Comparado à aranha, o Sr. Huangshi era minúsculo, ele era como uma formiga na frente de um elefante. Maior que a aranha da Dark Web era a enorme teia em que ela estava. Essa enorme teia era feita de uma substância cristalina, alguns fios eram finos, enquanto outros eram grossos como troncos de árvores. A teia não era plana, ela era tecida em uma gaiola parecida com uma floresta. Inúmeros fios de aranha cravaram-se na água do rio do tempo como raízes. Não importava como a água fluía, esses fios permaneciam estacionários. Um vasto número de fios de aranha entrelaçados em um enorme ninho de cristal. Cada um dos conectores tinha muitos fios complexos ligando-se a diferentes direções. O coração do Sr. Huangshi afundou. Ele não ousou acreditar. Fang Yuan e o resto conseguiram passar por aqui para ir em direção à verdadeira herança do Lótus Vermelho? Ele confirmou novamente, as instruções da fada Zivei não estavam erradas. Isso deixou ainda mais confiante em sua situação agora. Fang Yuan havia planejado essa rota para atacá-lo. Fang Yuan quer usar este lugar perigoso para me forçar a recuar? Lord Huangshi tinha uma expressão fria, ele bufou antes de voar para o enorme ninho de cristal. Cada aranha da Dark Web era uma besta desolada e memorial, elas tinham seus próprios territórios no Rio do Tempo, em seu território, nem mesmo bestas desoladas e memoriais ousariam atacar. Era um predador no topo da cadeia alimentar. A aranha da Dark Web conta com sua força inimaginável, além de seu corpo enorme, sua boca afiada e seu ninho de cristal. Cada fio de ninho de cristal é extraordinário, os imortais Gu do passado deram a ele um nome fantasioso, usado até hoje, em tópico sobre tempo de paz. Qualquer existência de rank 7 ou abaixo ficaria em um estado de tempo congelado se tocasse o fio. Eles não podem se mover e acabariam sendo comidos pela aranha da Dark Web que se move lentamente em sua direção. Para alguém como o Sr. Huangshi, um único fio de tempo pacífico não pode afetá-lo, mas com 100 deles juntos, até ele estaria em grave perigo. E em todo o ninho de cristal, quantos fios de tempo pacíficos havia? Simplesmente incontáveis. O Sr. Huangshi se movia muito, muito lentamente. Ele passou cuidadosamente por cada um dos fios que formavam uma teia. Ele pensou em desviar daquele lugar perigoso para perseguir Fang Yuan. Mas dessa forma, ele precisaria percorrer uma longa rota e Fang Yuan ganharia muito tempo. E se essa verdadeira herança do Lótus Vermelho estivesse dentro dos ninhos de cristal desde o início? Assim, o Sr. Huangshi teve que entrar neste lugar perigoso e perseguir Fang Yuan. Enquanto eu permanecer cuidadoso e evitar tocar em qualquer fio de tempo pacífico, serei capaz de passar por isso com segurança. Lord Huangshi pensou enquanto uma forte explosão ocorria. Havia um som incrível que lembrava o estrondo do céu e da terra. O ninho de teia de cristal tremeu junto com as altas ondas sonoras. A aranha da Dark Web foi alertada. Seus 180 olhos compostos encararam Lord Huangshi. Caramba! Deve ser uma armadilha de Fang Yuan. Lord Huangshi ficou furioso, mas sentiu pouco choque. Se ele fosse Fang Yuan, ele teria armado a mesma armadilha contra seus inimigos. Já que consegui chegar aqui, tenho certeza de que consigo passar por essa área perigosa enquanto a aranha da Dark Web está alerta. Com um bufo frio, Lord Huangshi começou a usar seu movimento assassino imortal nos fios de cristal. Esses fios de cristal não eram fáceis de destruir, embora fossem frágeis, porque qualquer movimento assassino congelaria no tempo, desde que se aproximassem dos fios. É claro que, contra movimentos assassinos de nível 8, os fios do tempo pacífico tinham um limite máximo em termos de defesa. Lord Huangshi começou a agir, usando seus movimentos assassinos de 8º nível para atacar os fios de cristal, em uma velocidade cada vez mais rápida. Ele era um grande especialista no caminho do tempo, ele tinha métodos eficazes contra os fios pacíficos do tempo. Além disso, a aranha da Dark Web se movia lentamente e não conseguia alcançar o Lord Huangshi. O Sr. Huangshi não queria lutar contra a aranha da Dark Web, ele tinha uma grande responsabilidade sobre si. Mas seu caminho de fuga não foi tranquilo, muitas vezes havia movimentos assassinos imortais, ondas sonoras, gelo e chamas obstruindo-o. A velocidade do Sr. Huangshi foi bastante obstruída, ele acabou sendo alcançado pela aranha enquanto eles lutavam intensamente. Bam, bam, bam. Após uma batalha intensa, Lord Huangshi se libertou da aranha da Dark Web e deixou seu território. Mas agora, ele estava em um estado pior do que antes, não só estava coberto de poeira, como também sofreu ferimentos leves. Esse maldito Fang Yuan, quantas armadilhas ele armou! E todas essas armadilhas são ativadas no momento perfeito, há um planejamento profundo nisso. O Sr. Huangshi sofreu uma perda, ele estava cheio de raiva e não deixaria Fang Yuan escapar. Ele voou enquanto tratava dos ferimentos. Pouco tempo depois, ele entrou em um segmento estranho do rio.
O que está acontecendo? Posso sentir uma forte aura de caminho de espada e caminho de lâmina neste segmento do rio? Lord Huangshi ficou surpreso quando a suspeita brilhou em seu rosto. Ele diminuiu a velocidade e observou que esse segmento do rio tinha ki de espada e luz de lâmina penetrantes. Espere, não me diga, isso é, Lord Huangshi franziu a testa. Viajei rio acima em direção ao passado, em termos de distância, provavelmente voltei a 100.000 anos atrás, estou na Antiguidade Tardia. Era da Antiguidade Tardia, caminho da espada, caminho da lâmina, e eu sei. Shi Yuan do deserto ocidental, essa pessoa cultivou o caminho da espada, criou o abismo da espada e matou 3 Gu imortais de nível 8. Há outro imortal demoníaco do caminho da lâmina, ele é conhecido como Dong Jiulang, ele tinha um poder demoníaco avassalador, devastando o deserto ocidental, ele conseguiu quebrar a formação de expulsão e abalou o mundo. Esses dois lutaram antes, foi uma luta intensa que levou a uma grande destruição. O Sr. Huangshi usou seus métodos investigativos, e como esperado, esse segmento do rio foi afetado pela batalha entre esses dois grandes especialistas de 8º nível, fazendo com que este se tornasse um segmento de rio de lâminas. Era mais perigoso passar por aqui em comparação ao segmento repentino do Rio da Primavera, porque era possível que os movimentos assassinos e mortais de Dong Jiulang ou Shi Yuan aparecessem de repente e atacassem. Quando nascentes repentinas ocorrem, há um processo em suas erupções. Mas esse segmento de Rio Blade não teve isso. Fang Yuan e o resto realmente vieram aqui? Eles estão tentando morrer. Lord Huangshi cerrou os dentes, entrando. Já que Fang Yuan e os outros puderam entrar, como um grande especialista de 8º nível, ele não poderia recuar. A fada Zivei o guiou enquanto o Sr. Huangshi se aproximava de seu alvo. Rugido. O macaco do ano memorial lutou em ondas turbulentas, estava coberto de ferimentos, o sangue escorria enquanto a área ao redor estava tingida de vermelho. No ano imemorial, o macaco, Bai Ningbing, a fada Miao e os demais estavam se defendendo. Finalmente encontrei todos vocês. Os olhos do Lord Huangshi brilharam intensamente, ele avançou sem pensar. Capítulo 1433, quão descarado isso poderia ser. Bai Ningbing e o resto ficaram presos no segmento do Rio das Lâminas, eles não conseguiram escapar. Lord Huangshi viu essa grande oportunidade, como ele poderia deixá-la ir? Ele os perseguiu ao longo do caminho, estava extremamente furioso e, agora que viu sua presa, imediatamente avançou. Agite, agite, agite. O rio do tempo tinha ondas enormes. Misturados estavam o ki da espada e a luz da lâmina, disparando em direção aos imortais da seita das sombras. O Lord Huangshi não foi isento, ele foi cuidado pelo ki da espada e pela luz da lâmina, mas seus métodos defensivos não eram mais fracos do que os dos imortais da seita das sombras, ele teve mais facilidade. Movimento mortal imortal, em Moon Divine Shantou. O Sr. Huangshi olhou para baixo enquanto empurrava com as duas mãos, inúmeras flechas disparadas como uma tempestade, em direção aos imortais da seita das sombras. Inimigo! Bai Ningbing gritou para alertá-los. A nave divina Sol e Lua era muito poderosa, mesmo que Bai Ningbing e os outros se defendessem, eles foram fortemente reprimidos pelo movimento assassino. Rugido! Isso enfureceu o macaco imemorial, que rosnou enquanto exercia força na parte inferior do corpo e todo o seu corpo deixou a água do rio enquanto saltava em direção ao céu. A nave divina Sol-Lua pousou em seu corpo e criou pequenos buracos sangrentos, mas para este enorme macaco imemorial, isso foi apenas um ferimento leve. As enormes mãos de macaco agarraram o Sr. Huangshi enquanto agitavam ventos ferozes. Sentindo esse poder aterrorizante, as pálpebras do Sr. Huangshi se contraíram e ele expressou choque no rosto. Este macaco do ano imemorial é o verdadeiro negócio, não é a transformação de Fang Yuan? Eles realmente controlam uma força de batalha de nível 8 como esse macaco do ano imemorial? Lord Huangshi não era um Gu imortal do caminho da força ou do caminho da transformação, ele não era bom em combate corpo a corpo. Mesmo sendo um Gu imortal de nível 8 da corte celestial, contra o macaco do ano imemorial, ele teve que recuar. Ele se moveu rapidamente, chegando a uma área distante em um instante. Aqui, havia densas marcas do caminho do tempo, ele podia lutar com grande força. O macaco do ano imemorial errou e caiu de volta no rio, mas rosnou e saltou novamente, saltando para o céu e atacando o Sr. Huangshi. Os olhos do Sr. Huangshi brilharam intensamente. Ele viu que o macaco do ano imemorial estava coberto de feridas, não estava em sua melhor condição. Mas isso era natural, o macaco do ano imemorial deve ter desempenhado um papel enorme para Fang Yuan e o resto chegarem aqui, ele provavelmente perdeu de 30 a 40% de sua força. Nesse caso, a intenção de batalha do Sr. Huangshi tornou-se mais firme. Ele respirou fundo e usou outro movimento assassino imortal. Imediatamente, uma pedra de solo amarelo apareceu acima de sua cabeça.
A pedra se movia lentamente, fazia o tempo ao redor do Lord Huangshi se mover lentamente também. Em seguida, poeira e areia emergiram da rocha e pousaram no macaco do ano imemorial num piscar de olhos. Afetado pela poeira amarela, a velocidade do macaco do ano imemorial reduziu rapidamente, ele se tornou cada vez mais lento e o tempo que ele levava para pular se tornou muito maior. O Sr. Huangshi viu isso e soltou um suspiro, sentindo-se alegre. Ele estava muito confiante em seu método, pois à medida que a poeira se acumulava, a besta dos anos imemoriais ficava ainda mais lenta. Nesse ritmo, o Sr. Huangshi controlaria a situação muito em breve. Mas neste exato momento... Bum! Uma onda enorme disparou em direção ao céu, diretamente em direção ao Sr. Huangshi. De dentro da onda pálida do rio do tempo, uma forte lâmina de luz disparou com uma luz ofuscante. A luz da lâmina pousou no Lord Huangshi enquanto seu corpo tremia, ele cuspiu um bocado de sangue. O Sr. Huangshi estava ferido, a poeira e a areia tremeram enquanto o macaco do ano imemorial lutava por dentro. Lord Huangshi prendeu a respiração rapidamente e usou seu movimento assassino imortal com mais intensidade, tornando a poeira mais espessa para capturar o macaco do ano imemorial. Bai Ningbing e os outros usaram seus métodos para liberar gelo, chamas e ondas sonoras no macaco do ano imemorial, mas não conseguiram afetar essa areia e poeira. No Rio do Tempo, as formas de vida do Caminho do Tempo estavam muito mais fortalecidas. Bai Ningbing e o resto eram mais fracos que o Lord Huangshi para começar, devido a essas marcas do Dão do Caminho do Tempo, sua força de batalha era ainda menor do que o normal. No momento crucial, a expressão de Ying Wuxie ficou sombria. Ele estava prestes a usar a alma de chumbo invencível para sonhar. Mas naquele momento, Ying Wuxie perdeu seu alvo. Ele não conseguia sentir a existência do Sr. Huangshi. A alma líder no sonho precisa sentir a outra parte para ativar. Caso contrário, é inútil. Este Lord Huangshi já tem uma maneira de se esconder dos meus sentidos do caminho da alma? O movimento defensivo assassino que Lady Zivei me deu ativou Hehe. Lord Huangshi riu friamente. No momento em que Ying Wuxie quis usar a alma de chumbo no sonho, ele teve um pressentimento. Embora levar a alma ao sonho fosse poderoso, ele também tinha falhas e não era um movimento mortal perfeito. A fada Zivei enviou o Lord Huangshi nessa missão sozinha para perseguir Fang Yuan e o resto, ela naturalmente tinha medidas contra levar almas para o sonho. Afinal, a corte celestial sofreu muito com isso. As pessoas aprendem com seus erros, sem mencionar a fada Zivei da corte celestial. O Sr. Huangshi veio preparado, conduzir a alma ao sonho não poderia ser usado. Não! Ying Wuxie e os outros tiveram uma mudança de expressão, eles sentiram uma forte pressão em seus corações. Eles não conseguiam salvar a situação, agora só podiam contar com Fang Yuan. Mas onde estava Fang Yuan? O Sr. Huangshi considerou esse problema. Ele pensou que esse macaco do ano imemorial era a transformação de Fang Yuan para assustá-lo, mas depois de lutar, ele percebeu que era um macaco do ano imemorial de verdade. Desde que a batalha começou, Fang Yuan não apareceu. Aquele que possuía o selo de proteção de fluxo reverso e tinha força de batalha igual a Feng Jiuje era o maior alvo do qual Lord Huangshi estava cauteloso agora. Quanto mais Fang Yuan ficava escondido, mais alerta ele se sentia. Fang Yuan, você ainda não vai sair? Se você esperar mais um pouco, Lord Huangshi ficou chocado. Nesse momento, uma onda enorme do Rio do Tempo avançou em sua direção. De novo? Lord Huangshi estava sufocado. Essa onda enorme evitou o macaco do ano imemorial e veio atrás dele, repetidamente. A sorte dele foi horrível. Estrondo. A enorme onda atingiu Lord Huangshi enquanto ele cuspia sangue mais uma vez, aumentando a gravidade de seus ferimentos. Ele não conseguia se esquivar. Não só porque ele estava usando esse movimento assassino imortal, mas também porque a onda desacelerava o tempo quando se aproximava. Mesmo se ele se esquivasse da água, ele não conseguia se esquivar do ki da espada e da luz da lâmina que eram incrivelmente rápidos. O Sr. Huangshi escolheu resistir à onda, para encontrar uma chance de capturar o macaco do ano imemorial, Bai Ningbing, e o resto. Agora, eu tenho a vantagem, não acredito que Fang Yuan continuará a assistir. Lord Huangshi decidiu. Agite, agite, agite. 3 ondas avançaram em direção ao Sr. Huangshi. O quê? Para mim de novo. Instantaneamente, Lord Huangshi olhou com os olhos arregalados, ele queria gritar. Normalmente falando, o enorme macaco do ano imemorial teria uma chance maior de ser atingido pelas ondas. Mas desde que a batalha começou, apenas Lord Huangshi foi atingido por elas. A sorte deles é boa demais? Nenhuma única onda os atingiu? E espere. Lord Huangshi tremeu. Este é o efeito dos métodos do caminho da sorte de Fang Yuan? Ele pensou em uma possibilidade.
HMPH. Mesmo assim, o caminho da sorte não pode mudar o resultado desta batalha. O caminho da sorte é suprimido aqui para começar. É impossível para Fang Yuan manipular as ondas aqui usando o caminho da sorte, apenas métodos supremos do caminho do tempo podem fazer isso. Eu tenho vantagem territorial aqui. O Sr. Huang Shi se acalmou enquanto continuava a reprimir o macaco do ano imemorial, Bai Ningbing, e os outros, forçando Fang Yuan a aparecer. O Sr. Huang Shi caiu nessa. Isso é como o líder da seita previu, vamos continuar atacando, não exponha nenhuma falha. Bai Ningbing e os outros tinham expressões sombrias, mas conversavam secretamente. Ao mesmo tempo, em uma ilha nas profundezas do rio. A imagem se movia na frente de Fang Yuan, exibindo a cena do Sr. Huang Shi lutando contra o macaco do ano imemorial. Esta era uma ilha de lótus de pedra, aquela em que Sectral Soul Demon Venerável havia obtido a verdadeira herança do Red Lotus. Fang Yuan havia chegado aqui há muito tempo. O movimento assassino investigativo usado pela Fada Zivei em Fang Yuan já havia sido removido. Quanto a Bai Ningbing e o resto, embora houvesse a formação imortal autolimpante, eles não conseguiram chegar a tempo. Se ele os trouxesse, os rastros de Fang Yuan seriam expostos. Mesmo dentro da abertura imortal soberana, eles seriam descobertos. Era como se Fang Yuan estivesse usando a sensação de sorte de que para descobrir a localização de Ying Wu Xie e do resto. Eles não conseguiriam escapar mesmo se entrassem na abertura imortal. Embora as aberturas imortais fossem pequenos mundos isolados do mundo exterior, se houvesse pistas dentro da abertura imortal, deduções ainda seriam possíveis. Fang Yuan conseguiu, a Fada Zivei também conseguiu, e a vontade do céu também. Enquanto a vontade do céu estivesse na abertura imortal, a vontade do céu nas 5 regiões e 2 céus seria capaz de sentir a localização de Fang Yuan. Fang Yuan aprendeu sobre isso há muito tempo. Embora fosse uma fraqueza, na perspectiva de Fang Yuan, ele poderia fazer uso dela. Ele usou Ying Wu Xie e o resto para enganar a Fada Zivei para que o Lord Huang Shi subestimasse a distância real percorrida por Fang Yuan, mesmo que não fosse nada demais. Depois de obter a verdadeira herança do Lótus Vermelho, Fang Yuan pôde usar essa vantagem ao seu limite. Isso mesmo. A verdadeira herança da Red Lotus era a capacidade de manipular o segmento do rio próximo. Na verdade, esse segmento do rio Blade foi escolhido propositalmente pelo venerável demônio do Lótus Vermelho. Mas quando essa habilidade foi usada, ela gastaria a fundação da Ilha de Lótus de Pedra. Após essa batalha, a Ilha de Lótus de Pedra esfarrapada se quebraria completamente. Vontade da alma espectral, deixe-me lhe dar uma mão. Fang Yuan olhou para a vontade da alma espectral, ela era fina e tinha dificuldade em controlar as ondas, então ele ajudou. Imediatamente, uma enorme quantidade de vontade jorrou e entrou na vontade da alma espectral. A vontade da alma espectral se fortaleceu e rosnou. Ao mesmo tempo, uma enorme onda apareceu no campo de batalha. Isto. Os globos oculares do Sr. Huang Shi estavam quase saltando para fora. O tamanho dessa onda enorme era sem precedentes, a luz da lâmina e o ki da espada dentro dela ainda não haviam sido disparados, mas o Sr. Huang Shi também sentiu uma forte ameaça à sua vida. O Sr. Huang Shi cerrou os dentes. Mesmo que essa onda colossal o atingisse, ela também implicaria o macaco do ano imemorial e expulsaria Fang Yuan. Vou ver quem pode durar mais. Lord Huang Shi estava pensando nisso, quando de repente, uma pequena parte da onda se dividiu para permitir que o macaco do ano memorial passasse antes de seguir em direção ao Lord Huang Shi completamente. O que? O Sr. Huang Shi estava prestes a gritar de raiva. Quão descarado isso poderia ser? Capítulo 1434, e morte de Huang Shi. Estrondo. A onda enorme passou pelo macaco do ano imemorial, cercando e atacando o Sr. Huang Shi. O coração do Sr. Huang Shi congelou instantaneamente naquele momento. Ele era um Gu imortal da corte celestial, um especialista de elite de 8º nível, e agora ele finalmente percebeu isso. Fang Yuan e essas pessoas podem realmente controlar esse segmento do rio? Ele ficou imensamente chocado. Isso significava que a cena do macaco do ano imemorial sendo preso no segmento do rio da lâmina da espada antes era uma armadilha. E ele tinha entrado de cabeça na armadilha, e ainda não estava ciente disso durante a luta anterior. Para o Sr. Huang Shi, isso era humilhante. Mas como é possível? Fang Yuan pode ter herdado a verdadeira herança de Ifan, mas ele ainda não deveria ter a habilidade de controlar um segmento do rio do tempo. Foi isso que Lady Zivei deduziu. O choque desapareceu gradualmente à medida que as suspeitas aumentavam na mente do Sr. Huang Shi. À medida que a onda gigante se aproximava dele, inúmeros pensamentos surgiram em sua mente. Este pode ser o poder da verdadeira herança da Red Lotus. Somente uma pessoa como o venerável demônio do Lótus Vermelho poderia usar métodos para controlar um segmento do rio do tempo.
Vendo que a onda gigante e imponente já estava diante dele, a expressão do Lord Huangshi tornou-se resoluta. Deixa para lá. Eu deixarei todos vocês conhecerem o verdadeiro poder do meu senhor Huangshi. Ah! Lord Huangshi rugiu de repente em direção ao céu, inúmeras auras de vermes Gu emergiram de seu corpo, luzes amarelas brilhavam continuamente em seu corpo. Sua cabeça calva brilhava e cintilava. A grande rocha amarela acima de sua cabeça aumentou e se transformou em uma colina, suprimindo a água do rio do tempo. Sua aura se tornou profunda e insondável, sob seu olhar, a onda do rio gradualmente retornou ao seu estado original. Ao mesmo tempo, inúmeras ondulações de tempo saltaram de seu corpo e se moveram em direção a Bai Ningbing e o resto, com velocidade aparentemente lenta, mas na verdade muito rápida. A raiva em seu coração, juntamente com a situação perigosa, fez com que Lord Huangshi explodisse com toda sua força. Incrível! Ele ativou pelo menos 4 movimentos assassinos e mortais em um instante. O coração de Fang Yuan estremeceu com tal visão. Como Lord Huangshi conseguiu obter a confiança da fada Zivei para se mover sozinha no rio do tempo e atacar Fang Yuan, ele naturalmente tinha força suficiente. Neste momento, ele rompeu com toda sua força, bloqueando imediatamente a onda gigante do rio do tempo e garantindo sua segurança, enquanto também enviava fortes ataques contra Bai Ningbing e os demais. Bai Ningbing e os outros ficaram pálidos, ficaram presos na poeira amarela e não conseguiram se libertar. Até mesmo o macaco do ano imemorial lutou intensamente, e seu rosnado demonstrava medo e pânico. O poder da ondulação do tempo era imprevisível, mas seu terror era bem conhecido. Até mesmo Feng Jiujie não ousou entrar em contato facilmente com ela, muito menos Bai Ningbing e o resto. Ele está me forçando a aparecer. Fang Yuan murmurou enquanto olhava para a vontade de Sectral Soul ao seu lado. Ele transformou Bai Ningbing e o resto em isca. Seria uma perda enorme para ele se os sacrificasse naquele momento. Entretanto, entre eles estava a alma dividida, Ying Wuxie, que Fang Yuan havia deixado para trás intencionalmente, ele estava protegendo contra a vontade da alma espectral, só por precaução. A vontade de Sectral Soul Rio Alto, não se preocupe, Fang Yuan, esta ilha de lótus de pedra foi construída pessoalmente pelo venerável demônio do lótus vermelho. Embora Lord Huangshi tenha resistido à onda do rio do tempo, a onda também contém os movimentos assassinos inigualáveis do caminho da espada e do caminho da lâmina. Olha, esse era o movimento ofensivo assassino mais poderoso de Dong Jiulang naquela época, seu nome é 99 Lâminas de Reencarnação. Uma vez ativado, ele continua infinitamente. Se uma camada da luz da lâmina for quebrada, a outra camada, com um total de 9 camadas de luzes da lâmina, cada camada tem o poder de massacrar fantasmas e divindades. Depois que as luzes da lâmina caírem, elas voltarão e atacarão novamente, uma camada de luz da lâmina atacará 9 vezes, no total, as 9 camadas de luz da lâmina atacarão um total de 81 vezes. Esse movimento é extremamente assustador, até mesmo Dong Jiulang o usou apenas 3 vezes em sua vida, toda vez que ele usava, ele consumia 100 anos de sua vida. E o movimento que estou ativando agora é sua obra-prima máxima usada ao lutar contra Shi Yuan. Pouco depois da explicação da vontade de Sectral Soul, Fang Yuan viu 9 camadas de luz de lâmina saindo da onda suprimida do rio do tempo. As luzes das lâminas eram extremamente radiantes, como fragmentos do sol, tão brilhantes que até Fang Yuan, que as observava através de uma imagem, sentiu uma dor lancinante nos olhos e teve que semicerrá-los. Mesmo fora do campo de batalha ele reagiu assim, era inimaginável o que os imortais que estavam no campo de batalha sentiam. Ao ver essas luzes de lâmina, a expressão do Lord Huangshi mudou rapidamente para horror e desespero. Ele sentiu uma intensa ameaça à sua vida dessas 9 camadas de luz de lâmina. Isso não era brincadeira, se Dong Jiulang nasceu no continente central, ele poderia se juntar à corte celestial. Ele era uma lenda da trilha da lâmina que estava no pico do deserto ocidental, ele era uma figura influente de nível 8. Este ataque foi sua maior demonstração de poder, foi o movimento mortal que ele usou em seu combate mortal com Shi Yuan. O Sr. Huangshi ficou extremamente aterrorizado e não se importou mais com a onda do rio, com o macaco do ano imemorial ou com Bai Ningbing. Ele gritou com todas as suas forças enquanto usava seu trunfo oculto para se defender. Bam, bam, bam. Enormes explosões soaram continuamente enquanto camadas de luz de lâmina bombardeavam seu corpo. As luzes de lâmina deslumbrantes continuaram a atingir camada após camada, cercando e cortando o lamentável Lord Huangshi, enquanto se entrelaçavam em uma grande bola de luz branca escaldante. No centro desta bola de luz, o Sr. Huangshi estava encolhido na grande rocha amarela acima de sua cabeça, defendendo-se com todas as suas forças. O bombardeio das luzes das lâminas durou um tempo antes de se dissipar gradualmente. A grande rocha ao redor do Lord Huangshi havia desaparecido, ele parecia extremamente abatido, sem cor no rosto. Havia até mesmo grandes ferimentos em seu corpo que se espalhavam por seu peito e costas.
Não havia sangue saindo dos ferimentos, mas isso significava uma situação miserável, porque os ferimentos estavam cheios de marcas do caminho da lâmina que emitiam continuamente que da lâmina que invadia os órgãos do Sr. Huang Shi. Olha, ele está acabado. A vontade de Sectral Soul riu com vontade. Agora, faça esse movimento. A vontade de Sectral Soul franziu as sobrancelhas enquanto movia as mãos. Esse movimento é o principal trunfo de Shi Yuan. Não acredito que você consiga sobreviver a isso. Dizendo isso, uma poderosa espada de Qi começou a subir lentamente da onda gigante do rio do tempo. O Qi desta espada era profundo e poderoso, suas profundezas insondáveis, e ela carregava um poder inigualável que poderia enterrar incontáveis seres vivos. As pupilas do Lord Huang Shi encolheram até o tamanho de um alfinete. Apenas um pensamento surgiu em sua mente, e corra. Mas ele percebeu que estava preso pelo Qi da espada e não conseguia sair da posição. Este é o movimento assassino característico de Shi Yuan, abismo do enterro da espada. Droga. O coração do Sr. Huang Shi batia forte em pânico. Ele havia usado todos os seus métodos para resistir às 99 lâminas de reencarnação, ele estava em um estado extremamente fraco agora, com suas defesas caindo a quase zero. Eu vou perecer aqui? Lord Huang Shi sentiu uma forte sensação de morte. Bem neste momento, a vontade de Sectral Soul gritou na Ilha de Lótus de Pedra, não é bom, a Ilha de Lótus de Pedra não pode suportar esse fardo. Se insistirmos em matar o Lord Huang Shi, a fundação desta Ilha de Lótus de Pedra será usada. Se deixarmos Huang Shi, ela ainda pode durar alguns anos. Mate-o. O olhar de Fang Yuan brilhou assustadoramente enquanto ele cuspia essas duas palavras sem qualquer hesitação. Entendido. A vontade de Sectral Soul reconheceu e parou de falar. O Sr. Huang Shi lutou arduamente, mas não conseguiu se livrar dos grilhões do Qi da espada. Sua expressão se tornou selvagem e assustadora enquanto ele rugia. Quem poderia imaginar que eu, o grande Huang Shi, realmente morreria aqui? Meu sacrifício não é importante, mas deixei o plano da corte celestial falhar, permitindo que esse demônio sobrenatural Fang Yuan continuasse vagando livre. Não estou reconciliado. Não estou resignado, o Sr. Huang Shi rugiu repetidamente, mas sua voz parou de repente. Sua força vital se dissipou completamente, o Qi da espada era como uma fera lendária no escuro engolindo sua força vital completamente. Lord Huang Shi, um Gu imortal da corte celestial do caminho do tempo de 8º nível, estava morto. Capítulo 1435 A verdadeira herança das almas espectrais. Um momento depois, Bai Ningbing e os outros trouxeram o cadáver de Huang Shi para Fang Yuan. Sectral Soul olhou para o cadáver e suspirou, essa pessoa também era um personagem incrível, um gênio quando jovem e se tornou um especialista famoso conforme crescia. Seu nome se espalhou por todo o continente central e pelas 5 regiões, agora, ele pereceu neste lugar. Fang Yuan e os outros ficaram em silêncio. A vontade da Sectral Soul controlava esta ilha de lótus de pedra e observava o passado e o presente, ela sabia de muitos segredos. Este era o poder da verdadeira herança do caminho do tempo da Red Lotus, capaz de obter informações através do River of Time. Quando o venerável demônio da alma espectral obteve essa herança naquela época, ele elogiou como inconcebível e reconheceu a superioridade dos métodos do caminho temporal do venerável demônio do Lótus Vermelho. No 8º nível, todos os imortais Gu seguiriam outros caminhos, os veneráveis de 9º nível eram ainda mais, com habilidades extremamente abrangentes. Os métodos do caminho temporal do venerável demônio da alma espectral podiam ser comparados aos imortais Gu do caminho temporal de nível 8, mas ele era muito inferior quando comparado ao venerável demônio do Lótus Vermelho. Cada rank 9 tinha suas respectivas especializações. Eles tinham suas próprias áreas de expertise com seus pontos fortes específicos. Se o venerável demônio do Lótus Vermelho comparasse sua realização do caminho da alma com a do venerável demônio da alma espectral, seria a vez do venerável demônio do Lótus Vermelho ficar muito admirado. Gorgolejo, gorgolejo. A água do rio do tempo jorrou debaixo de Fang Yuan e dos outros. A ilha de lótus de pedra estava começando a desmoronar. Mas apenas uma ou duas áreas estavam desmoronando, o buraco criado era do tamanho de uma xícara de chá. A vontade de Sectral Soul endureceu antes de suspirar, depois de um tempo, esta ilha de lótus de pedra será completamente destruída, não nos resta muito tempo. O venerável demônio do Lótus Vermelho organizou todas as suas 7 verdadeiras heranças em ilhas de lótus de pedra que estavam localizadas em diferentes áreas do Rio do Tempo. Depois que Sectral Soul Demon Venerável obteve esta ilha de lótus de pedra, ele a remodelou para se tornar o maior canal de informação da Shadow Sect. Não apenas isso, a Shadow Sect foi capaz de usar o poder da verdadeira herança da Red Lotus várias vezes, e recentemente, eles a usaram para deixar a Spring Autumn Cicada ativar suavemente, bem como para ajudar em Wu Xie e a Purple Mountain True Monarch.
A fundação da Ilha de Lótus de Pedra já estava perto de secar, e ela havia esgotado ainda mais todo o seu poder para matar o especialista em caminho do tempo Huang Shi na batalha anterior. Ela estava desmoronando agora. Onde há ganhos, há perdas. Fang Yuan suspirou. Embora tenhamos perdido esta Ilha de Lótus de Pedra, ser capaz de causar a morte do Lord Huang Shi é um ganho enorme. Esta pessoa tem uma força de batalha extraordinária e é como um peixe na água dentro do rio do tempo. Se tivéssemos deixado passar esta oportunidade perfeita, mesmo se estivéssemos em emboscada novamente, provavelmente não teríamos outra chance de matá-lo. O grupo de mortais concordou com a decisão de Fang Yuan. Na verdade, nem mesmo a vontade de Sectral Soul foi uma exceção. Olhou para Fang Yuan e assentiu. Na batalha do Reino Gigante dos Sonhos, a escolha de Purple no último momento foi correta. Fang Yuan, tenho que admitir que você já se tornou a última chance que minha seita das sombras tem. A grande tarefa de salvar nosso corpo principal é sua agora, naturalmente, isso dependerá de sua decisão. Mesmo que você esteja decidido a eliminar nosso corpo principal, não o culparemos. Todos os imortais Gu presentes ficaram visivelmente comovidos com essas palavras. A expressão de Ying Wuxia mudou, ele abriu a boca várias vezes, mas não conseguiu dizer nenhuma palavra. Quem poderia imaginar essa situação? Agora mesmo, entre Shadow Sec e Fang Yuan tinha a iniciativa completa. Ele era de fato a última esperança da Shadow Sect, mesmo que fosse presumido que eles invadiriam a Yaveli Court no futuro, se ele salvaria o corpo principal de Sectral Soul ou não, dependia completamente de Fang Yuan. As palavras da vontade de Sectral Soul tinham a sensação de desamparo e um último recurso. Foi justamente por ter mais informações que ele teve uma compreensão clara da situação. Quando Fang Yuan entrou na verdadeira herança do Lótus Vermelho, a vontade da alma espectral não criou obstruções ou dificuldades e até mesmo se coordenou completamente com Fang Yuan ao matar o Lord Huang Shi. Fang Yuan olhou para os imortais antes de responder à vontade de Sectral Soul. Vocês podem ficar tranquilos. A Corte Celestial é uma força enorme, você e eu somos aliados naturais. Eu definitivamente ajudarei se puder. A vontade de Sectral Soul assentiu, e eu acredito em você. Em breve, ele sorriu, não somos aliados, mas uma força coletiva. Você é atualmente o líder da Shadow Sect, nomeado por Purple, e recebeu a aprovação das várias almas divididas. Mesmo se você encontrar nosso corpo principal no futuro, ele definitivamente concordará. Porque somos ele, nossa decisão é a decisão dele. Tudo bem, vou passar toda a verdadeira herança do caminho da alma do meu corpo principal, junto com outras coisas, para você. Fang Yuan assentiu e usou o método do caminho da sabedoria para enviar um pedaço de autodeterminação. A grande esfera em forma de si mesma irá atacar conforme a vontade da alma espectral. A vontade da alma espectral não se esquivou, permitindo que a vontade própria se fundisse com ela. A troca de informações entre vontades foi extremamente rápida e, após algumas respirações, a vontade própria de Fang Yuan retornou e entrou na mente de Fang Yuan. Instantaneamente, uma quantidade inimaginável de informações invadiu a mente de Fang Yuan. Fang Yuan fechou os olhos, aceitando todas as informações de forma ordenada. Ele era um grande mestre do caminho da sabedoria que não podia ser comparado aos imortais Gu comuns. Agora mesmo, sua expressão era calma. Dentre todas as informações, a mais valiosa era sem dúvida a verdadeira herança de Sectral Soul. Este foi o conteúdo de cultivo mais abrangente criado pelo Sectral Soul Demon Venerable. A mente de Fang Yuan tremeu com apenas uma rápida olhada em alguns de seus conteúdos, louvando interiormente o venerável demônio da alma espectral, que criou esta verdadeira herança. Sem dúvida, em todo o mundo e na longa história da humanidade, não, desde tempos imemoriais, esta foi uma das heranças verdadeiras mais valiosas. Desde os tempos antigos até agora, apenas 10 veneráveis apareceram neste mundo. Sectral Soul Demon Venerable era um deles. Essa verdadeira herança da alma espectral que Fang Yuan obteve era abrangente, contanto que ele cultivasse de acordo com ela, ele poderia se aproximar das alturas que o venerável demônio da alma espectral já havia alcançado. Falando nisso, Fang Yuan tinha conexões com algumas pessoas veneráveis. Spring Altun Cicada foi a primeira a acabar nas mãos de Fang Yuan, era a chave mais crucial para as verdadeiras heranças de Red Lotus, mas até agora, Fang Yuan havia herdado apenas uma das 7 verdadeiras heranças de Red Lotus. Além disso, embora o conteúdo interno estivesse completo, o verdadeiro significado de Red Lotus já havia sido absorvido pelo Sectral Soul Demon Venerable. O gigante Sol Imortal Venerável tinha 3 heranças verdadeiras. Fang Yuan havia obtido a essência da verdadeira herança da sorte própria da seita Langia, e alguns conteúdos da sorte de todos os seres vivos do edifício 88 Yang verdadeiros e Ma Hongryun, mas não era tanto quanto o boato dizia. Das verdadeiras heranças do Tevin Heaven, Fang Yuan herdou apenas a ocultação fantasmagórica, enquanto a ocultação divina foi assumida por Zhao Lianyun. Pensar que a mais completa e venerável herança verdadeira que obtive foi a verdadeira herança da alma espectral, originária do meu antigo grande inimigo.
Infelizmente, minha obtenção do caminho da alma não é suficiente, e cultivar o caminho da alma exigiria uma enorme quantidade de tempo, energia e recursos. Entre estes, o caminho da alma tem o requisito mais aterrorizante de recursos. Sectral Soul Demon Venerable já massacrou inúmeros seres vivos para seu cultivo. Se eu repetisse seu caminho, também precisaria massacrar inúmeros seres vivos, caso contrário, eu simplesmente não seria capaz de satisfazer os requisitos de recursos para meu cultivo do caminho da alma. Depois da verdadeira herança de Sectral Soul estava a verdadeira herança de Red Lotus. Embora o verdadeiro significado do Lótus Vermelho nesta ilha de Lótus de Pedra já tenha sido absorvido pela alma espectral para elevar sua realização no caminho do tempo, seu verdadeiro conteúdo de herança foi transmitido. O conteúdo mais importante dessa herança eram as receitas Gu imortais da cigarra Primavera-Outono. Não havia apenas receitas de Gu imortal de nível 6, havia receitas de nível 7, nível 8 e até nível 9. Isso significava que Fang Yuan agora tinha o conjunto completo de receitas do Gu imortal para a cigarra da Primavera e Outono, do nível 6 ao nível 9. Havia uma quantidade enorme de conteúdo neste conjunto de receitas Imortal Gu, totalizando várias centenas de milhares de palavras. Apenas as receitas Imortal Gu Springalton Cicada de classificação 6 totalizavam 17 ou 18. A receita que Fang Yuan obteve em sua primeira vida de 500 anos era apenas uma delas. As receitas de Gu Imortal de nível 7 eram ainda mais numerosas, chegando a 86. As receitas de Gu Imortal de nível 8 totalizavam 43. E havia 3 receitas de Gu Imortal de 9º nível. Uma receita adicional de Gu Imortal significou um novo método para refinar a cigarra Primavera-Outono. No que diz respeito a Fang Yuan, isso definitivamente seria uma grande ajuda. Mais tarde, quando ele refinar Springalton Cicada, ele não só terá muito mais escolhas, mas também poderá ser mais flexível em seus métodos. Pensar que o venerável demônio do Lótus Vermelho pesquisou tão profundamente sobre a cigarra da primavera e do outono. Então é verdade que a cigarra da primavera e outono era o Gu imortal vital do venerável demônio do Lótus Vermelho. Fang Yuan naturalmente queria fazer a cigarra primavera-outono avançar, ele estava profundamente ciente do poder da cigarra primavera-outono e não abriria mão desse trunfo que poderia mudar a situação. Além da verdadeira herança de Sectral Soul e da verdadeira herança de Red Lotus, também houve um grande número de outras heranças verdadeiras. Algumas dessas heranças estavam incompletas, enquanto outras estavam perfeitamente intactas. Esta era a coleção do Sectral Soul Demon Venerable quando ele estava vivo, e a reunião contínua da Shadow Sect ao longo de 100.000 anos. Agora, tudo isso pertencia a Fang Yuan. Embora o legado do Purple Mountain True Monarch também fosse abundante, ele era apenas uma das almas divididas no final. O conteúdo que ele captou não era nem 1/100º do valor total aqui. Principalmente porque também havia a verdadeira herança do caminho da regra do venerável demônio ilimitado e uma verdadeira herança do caminho da formação do venerável imortal da terra do paraíso, que não estavam na herança do verdadeiro monarca da montanha púrpura. O valor de todo esse conteúdo era tão alto que não podia ser estimado. Contanto que Fang Yuan tivesse tempo e recursos suficientes, Fang Yuan estava confiante de que poderia usar esses conteúdos para criar uma organização que não fosse mais fraca que a Corte Celestial. Os ganhos de Fang Yuan atingiram uma quantia inimaginável, de tal forma que até ele próprio ficou abalado. A vantagem assustadora de ser o líder da Shadow Sect finalmente foi mostrada. A vontade de Sectral Soul falou mais uma vez: líder da seita Fang Yuan, você agora herdou completamente a Shadow Sect. Infelizmente, embora haja muitas heranças verdadeiras, você precisaria de uma quantidade inimaginável de tempo, energia e recursos para cultivá-las. E agora, o que mais nos falta é tempo, e também há uma enorme escassez de recursos. Nosso corpo principal uma vez desafiou o céu com sucesso, escondendo-se da corte celestial e atrasando a grande era em quase 500 anos. Mas agora, nosso corpo principal falhou, tudo retornou ao seu caminho original. Aproximadamente 10 anos depois, a grande era descerá completamente, as 5 regiões se fundirão, o que definitivamente resultará na maior guerra caótica da história. E entre as 5 regiões, a fundação do continente central é a mais profunda, com a maior quantidade de mestres Gu e imortais Gu. Além disso, eles também têm um líder unificado e a corte celestial. Isso é algo que nenhuma das outras 4 regiões tem. Seja o Mar Oriental, o Deserto Ocidental, a fronteira sul ou as planícies do norte, todas são controladas por superforças independentes e estão desunidas. As planícies do norte têm o céu da longevidade, então sua situação será um pouco melhor, mas quando comparadas à corte celestial do continente central, sua influência em toda a região é significativamente deficiente. E a coisa mais aterrorizante sobre a corte celestial é seu controle sobre o Gu imortal de 9º nível. Este Gu tem um poder extremamente aterrorizante, a razão pela qual a constelação estelar imortal venerável foi capaz de fazer arranjos que pudessem resistir a 3 veneráveis demônios após sua morte foi principalmente por causa do poder deste Gu.
Os três grandes veneráveis demônios estão todos dentro dos limites do destino, isso já foi decidido em seu nascimento e não pode ser alterado. Apenas um demônio de outro mundo não é contido pelos grilhões do destino imortal Gu. Fang Yuan, você é um demônio de outro mundo completo e, portanto, a maior esperança em destruir o destino imortal Gu. Na verdade, você é o herdeiro que o venerável demônio do Lótus Vermelho mais esperava. 10 anos, você só tem 10 anos. Fang Yuan, não deixe a Corte Celestial restaurar o destino do Gu imortal. Caso contrário, a Corte Celestial se tornará invencível, mesmo que as 4 regiões ataquem juntas, elas não serão capazes de derrubá-la. Se isso acontecer, não haverá esperança de invadir a Corte Celestial e resgatar nosso corpo principal. Você não tem muito tempo, Fang Yuan. Capítulo 1436, Retorno. Ilha de Lótus de Pedra. A voz da vontade de Sectral Soul começou a ficar entrecortada enquanto todo o seu corpo ficava cada vez mais translúcido. Fang Yuan queria ajudar e reabastecê-lo, mas foi impedido. Deixe-me desaparecer, eu sou a vontade da alma espectral, meu corpo principal está sendo suprimido pela Corte Celestial, eu serei descoberto pela Corte Celestial mais cedo ou mais tarde. Quanto às almas divididas, não há necessidade de se preocupar com elas em um curto período de tempo. A Ilha de Lótus de Pedra não existe mais, minha missão também foi concluída. Agora, enquanto ainda tem um pouco de força, deixe-me acelerar o tempo para você fazer uma última contribuição. Fang Yuan ficou em silêncio, antes de assentir lentamente, e tudo bem. Depois de concordar, ele retirou a formação Gu Imortal Autolimpante. Pouco depois, Bai Ningbing e o resto entraram na formação imortal, a formação Gu Imortal começou a operar enquanto emitia ruídos ensurdecedores. A vontade de Sectral Soul sorriu enquanto a Ilha de Lótus de Pedra liberava seu último e frágil brilho. O Sr. Huang Shi está morto. Quando esta notícia foi transmitida, Feng Jiu-Ge e os 2 imortais Gu de 8º nível da Corte Celestial sentiram um choque intenso. Pouco depois, informações mais detalhadas foram transmitidas a eles pela Fada Zivei. Fang Yuan perdeu a Águia Celestial do extremo superior, mas na verdade obteve o controle de um macaco do ano imemorial? A verdadeira herança do Lótus Vermelho é realmente inacreditável, ele pode realmente controlar um segmento do Rio do Tempo. Se não fosse pela Ilha de Lótus de Pedra, mesmo que Fang Yuan tivesse força que rivalizasse com o posto 8, junto com a proteção do macaco do ano imemorial, ele não seria capaz de tirar a vida do Lord Huang Shi. Suspiro, e neste momento, os 3 imortais já haviam ultrapassado a linha de defesa dos Reinos dos Sonhos e chegado em frente ao afluente do Rio do Tempo. Os Reinos dos Sonhos que Fang Yuan havia meticulosamente organizado, por causa de sua própria circulação, mostraram uma abertura, permitindo que os 3 imortais passassem facilmente por ela sem desperdiçar energia. Os Reinos dos Sonhos podiam obstruir os inimigos por algum tempo, mas não eram confiáveis por muito tempo. Especialmente quando esses Reinos de Sonho já estavam infiltrados pela vontade do céu. Sua circulação claramente favoreceria a Corte Celestial. Essa também foi a razão pela qual Fang Yuan não usou a linha de defesa do Reino dos Sonhos para fazer uma última tentativa ao escapar antes. As expressões dos 3 imortais ficaram desagradáveis ao ouvir a notícia da morte do Lord Huang Shi. De acordo com o plano original, Lord Huang Shi faria um movimento dentro do Rio do Tempo, destruindo a verdadeira herança do Lótus Vermelho e expulsando Fang Yuan e o resto. Então, com os 3 imortais do lado de fora, eles cercariam e eliminariam Fang Yuan e os membros restantes da Seita das Sombras. Mas agora, seu membro mais forte, Lord Huang Shi, foi o primeiro a cair, o que fez com que a situação de Feng Jiu-Ge e dos outros se tornasse um tanto embaraçosa. Eles devem esperar ou não? Se eles continuarem esperando, Fang Yuan e os outros acabarão sendo forçados a aparecer na frente deles? Os 3 imortais hesitaram, eles estavam bem preparados, mas quem poderia esperar que seu moral fosse abalado antes mesmo de lutarem? Continuem esperando. A Fada Zivei enviou-lhes novas instruções. Já deduzi que, pelas informações que Fang Yuan tem, apenas este tributário do Rio do Tempo permanece. Lord Huang Shi foi sacrificado, mas seu sacrifício nos forneceu muitas informações valiosas sobre os meandros de Fang Yuan e os outros membros da Seita das Sombras. Especialmente sobre a verdadeira herança de Red Lotus, nossa Corte Celestial agora não está mais completamente no escuro sobre isso. Fang Yuan e os outros não podem continuar a se esconder na verdadeira herança do Lótus Vermelho. Eles devem sair eventualmente. O tom da Fada Zivei era resoluto, fazendo com que o espírito de luta de Feng Jiu-Ge e dos 2 imortais aumentasse. A Fada Zivei era uma das poucas grandes especialistas no caminho da sabedoria nas 5 regiões atuais, sua dedução não erraria de forma alguma. Então continuaremos a esperar. Maldito demônio de outro mundo, uma calamidade para todos os seres vivos, definitivamente tirarei sua vida desta vez, arrancarei sua pele, arrancarei seus tendões e moerei seus ossos até que se transformem em pó.
Os dois imortais Gu da corte celestial ficaram furiosos, enquanto a expressão de Feng Jiujie era calma enquanto ele olhava para o turbulento afluente do rio do tempo em silêncio. Porém, 1 dia se passou, 2 dias se passaram, logo, 5, 6 dias se passaram. Mas o afluente do rio do tempo não demonstrou comoção. 10 dias se passaram, meio mês se passou, mas os imortais que esperavam nem sequer viram um traço de Fang Yuan. No entanto, eles não ficaram abalados. Eles eram atuais ou futuros imortais Gu da corte celestial, como essas pessoas poderiam não ter paciência? Especialmente Feng Jiujie, que lutou contra Fang Yuan algumas vezes e sabia de sua taxa de crescimento assustadora. Ele já havia marcado Fang Yuan como uma grande ameaça ao mundo. Ele já havia decidido eliminar Fang Yuan o mais cedo possível, ou então ele não ficaria à vontade. Onde está Fang Yuan? Eles ainda estão na ilha de Lotus de Pedra? Por que sinto uma sensação de desconforto? Na corte celestial, a fada Zivei, no entanto, estava começando a se sentir confusa. Pouco depois do sacrifício de Lord Huangxi, ela havia perdido completamente as informações de Fang Yuan e do resto. Os membros da Shadow Sect usaram a formação Gu Imortal Autolimpante junto com o poder da verdadeira herança de Red Lotus para acelerar o tempo. Eles haviam se livrado completamente do movimento assassino investigativo neles. Embora não houvesse nenhuma evidência para provar que Fang Yuan e os outros haviam escapado do Rio do Tempo, a fada Zivei vagamente sentiu que algo estava errado. Isso atraiu a atenção da fada Zivei. O caminho da sabedoria dos imortais Gu não se tratava apenas de intelecto. O cultivo do caminho da sabedoria enfatizava 3 pontos principais: pensamentos, vontades e emoções. Entre eles, emoções e sentimentos também eram métodos especiais do caminho da sabedoria dos imortais Gu. Portanto, o desconforto no coração da fada Zivei não apareceu do nada, era uma premonição. No pior cenário, Fang Yuan já escapou do Rio do Tempo? Mas Feng Jiujie e o grupo já haviam bloqueado a entrada, então como ele conseguiu escapar? Ele ganhou algum método de ocultação extremamente poderoso da verdadeira herança de Red Lotus? Ou, ele usou outro tributário do Rio do Tempo? A fada Zivei de repente teve um lampejo de inspiração. Os 2 tributários do Rio do Tempo aos quais Fang Yuan tinha acesso já estavam expostos. Essa informação era definitiva porque sua fonte era o corpo principal da alma espectral. O corpo principal de Sectral Soul foi suprimido pelo Duque Long, e a Velicourt naturalmente não o deixaria ir e conduziu uma busca de alma nele. No entanto, Sectral Soul era um especialista de ponta no caminho da alma, mesmo que houvesse apenas uma pequena fração de sua alma restante, como ele poderia ser facilmente buscado por métodos comuns? A corte celestial havia esgotado todos os meios para extrair informações, mas o corpo principal da alma espectral ainda estava lutando teimosamente, por isso, eles não obtiveram muitas informações. Se Fang Yuan não usou este tributário do Rio do Tempo, então qual saída ele escolheu? Os tributários do Rio do Tempo eram saídas, Feng Jiujie e o grupo estavam bloqueando a saída final. Mesmo que Fang Yuan não investigasse, ele já teria esperado essa situação e poderia ter assumido o risco de atacar por outro tributário do Rio do Tempo. Porque em vez de lutar com as forças da corte celestial suficientemente preparadas, pode ser melhor romper outras forças inconscientes. E no deserto ocidental, há ao todo 3 forças que controlam um tributário do Rio do Tempo. O primeiro é o clã Tian. Este clã cultiva principalmente o caminho da madeira e o caminho da terra, e é principalmente conhecido por sua gestão de abertura imortal, e até tem boa reputação nas outras 4 regiões. No atual mundo Gu imortal do deserto ocidental, é uma das superforças com as fundações mais sólidas. O segundo é o clã Gon. Os Gu imortais do clã Gon são proficientes em métodos de luta de longo alcance, especialmente seus movimentos assassinos relacionados a maldições, que são imperceptíveis e podem silenciosamente tirar a vida de seus inimigos, mesmo quando estão separados por um alcance enorme. Seu movimento assassino imortal mais famoso, o Arco Sombra-Copo, aterrorizou todo o mundo Gu imortal do deserto ocidental. Eles só precisam de um traço da sombra do alvo. Depois disso, eles podem ativar o movimento assassino e podem matar seu alvo, não importa quão distante esteja a distância. Terceiro é o clã Tang. O clã Tang é um clã em declínio, sua força é de nível médio-baixo entre as superforças do deserto ocidental. Mas eles ainda têm uma casa Gu imortal e têm controle sobre um tributário do Rio do Tempo, que fica bem perto de sua sede. Com sua poderosa força defensiva, outras forças não podem facilmente tomá-la. Se Fang Yuan atacasse a força, qual clã ele escolheria? Se eu considerar isso, junto com a ausência de movimento dos 3 clãs, Fang Yuan ainda pode estar no Rio do Tempo. A fada Zivei estava em profunda contemplação. Ela estava profundamente ciente da situação do mundo Gu imortal do deserto ocidental. O poder da coleta de informações da corte celestial estava claro a partir disso. Clã Tang. O brilho remanescente de um movimento assassino imortal condensou-se sucessivamente em Fang Yuan e no resto. Esse movimento nos dará 3 meses de tempo.
Não só pode nos defender contra as deduções dos Gu imortais, como também pode desviar a atenção da vontade do céu. Fang Yuan abriu lentamente os olhos, que brilharam brevemente de alegria. Além de Fang Yuan, também estavam Bai Ningbing, Ei Lulan, Ying Wuxie, Tigresa Negra e Fada Miao Yin, ninguém estava faltando. A conjectura da Fada Zivei estava apenas parcialmente correta. Fang Yuan de fato não tinha planos de se envolver em uma batalha desesperada com as forças da Corte Celestial, e havia desistido daquele tributário do Rio do Tempo. Mas o grupo de Fang Yuan já havia deixado o Rio do Tempo 10 dias atrás, retornando ao deserto ocidental. Vamos lá. É hora de deixar o deserto ocidental. Fang Yuan avançou enquanto os outros imortais seguiam de perto. Eles estavam bem abaixo do solo, o grupo continuou se movendo até chegar à superfície. 2 Gu imortais do deserto ocidental já os esperavam na entrada. Tang Fangming, Tang Lanque presta homenagem ao líder da seita das sombras. Os 2 Gu imortais pareciam jovens, e depois de ver Fang Yuan, eles se curvaram elegantemente. Fang Yuan riu, e eu incomodei vocês dois, estes são os Gu imortais que peguei emprestado do seu estimado clã. Fang Yuan acenou com a mão, vários Gu imortais voaram lentamente para a mão de Tang Fangming. Tang Fangming examinou cuidadosamente, após determinar que não havia danos no Gu imortal, ele os guardou cautelosamente em sua abertura imortal. Ele disse com algum constrangimento, por favor, perdoe minhas ações, eu peguei emprestado esses Gu do clã pessoalmente, esta é uma grande responsabilidade, não tenho escolha a não ser mais cuidadoso. Fang Yuan sorriu, as palavras de Tang Fangming tinham um significado profundo. Afinal, o clã Tang era uma força do caminho justo, mas estava cooperando com a seita das sombras do caminho demoníaco. Se isso fosse exposto, eles seriam denunciados e haveria imensos problemas. Mas as facções não representavam nada, os benefícios eram a única coisa que todos buscavam. O clã Tang era fraco, a pressão externa sobre eles era enorme. Tal ambiente fez com que quase todos os Gu imortais do clã Tang possuíssem o espírito de ir com tudo, correr riscos, suportar dificuldades e suportar pacientemente. A grande estratégia do clã Tang era desenvolver o caminho dos sonhos. Na primeira vida de Fang Yuan, de 500 anos, o clã Tang havia chegado ao topo explorando os reinos dos sonhos. Durante a guerra caótica das 5 regiões, eles fizeram inúmeras conquistas, sua força aumentou explosivamente e se tornaram a força número 1 do caminho justo do deserto ocidental em um salto. Fang Yuan havia então contatado o clã Tang, para usar os resultados da pesquisa da Shadow Sect no caminho dos sonhos em troca do clã Tang abrir seu tributário do Rio do Tempo, para que houvesse um caminho de retirada final para ele. Além disso, ele estava disposto a cooperar com o clã Tang no futuro, para pesquisar em conjunto o Reino dos Sonhos, e também obteve sua ajuda financeira para produzir Gugu. Esses enormes benefícios comoveram todos os membros do clã Tang. O apoio de Gugu, o sonho desvendado por Fang Yuan e a alma guiada por Ying Wuxie para o sonho eram todos muito desejados pelos imortais Gu do clã Tang. Naturalmente, os 2 últimos não seriam fáceis de obter para o clã Tang. Capítulo 1437 E este homem está indo contra o céu. Deserto ocidental. A luz do sol brilhante brilhava sobre todas as formas de vida. O céu azul estava sem nuvens, e o ar quente distorcido subia do deserto dourado. Adeus. O grupo de Fang Yuan se despediu dos 2 Gu imortais do clã Tang, amigos da seita das sombras. Por favor, tomem cuidado. Tang Lanque sorriu. Ela era uma Gu imortal de 7º nível do caminho do tempo e estava encarregada do tributário do Rio do Tempo. Ela foi a principal pessoa que ajudou Fang Yuan a sair do tributário do Rio do Tempo do clã Tang. Fang Yuan sorriu. Você já nos acompanhou por 10.000 li, não há mais necessidade de nos mandar embora. O sorriso de Tang Lanque ficou ainda mais brilhante, mas ela estava rindo amargamente por dentro. A cooperação deles com Fang Yuan não era apenas sobre o comércio de Gu de tripas, mas também sobre os vários ganhos de pesquisa da Shadow Sect no caminho dos sonhos. Mas desde que Fang Yuan retornou ao deserto ocidental, ele não mencionou nada sobre isso. Ele parecia ter esquecido completamente sobre isso. Embora ambos os lados tivessem formado um acordo de aliança e estivessem limitados por ele, eles ainda não haviam cooperado verdadeiramente, até mesmo o clã Tang estava começando a se sentir um pouco ansioso. Tang Fangming, que ficou em silêncio o tempo todo, falou de repente, perguntando diretamente, líder da seita das sombras e amigos, eu me pergunto como iremos colaborar a partir de agora? Fang Yuan olhou para Tang Fangming, uma expressão de admiração passando por seus olhos. Estou muito interessado no reino dos sonhos de Tevin Heaven. Podemos aprofundar nossa colaboração nisso. Mas agora, estamos sendo perseguidos por vários Gu imortais de nível 8 da Yaveli Court. Não é um bom momento para colaborar, só podemos esperar por isso no futuro. Fique tranquilo, formamos um acordo de aliança, não é? Claro, se seu clã realmente insistir, podemos permanecer aqui. É que nossos acampamentos são diferentes e com a perseguição da Yaveli Court, há uma enorme pressão sobre nós.
Tang Fangming e Tang Lan que se entreolharam, ambos vendo amargura nos olhos um do outro. As palavras de Fang Yuan significavam que se eles quisessem colaborar e obter ganhos de pesquisa do caminho dos sonhos, então eles teriam que ajudar a resistir às forças perseguidoras da corte celestial. Além disso, quando a questão do clã Tang conspirando com o caminho demoníaco fosse exposta, eles teriam que arcar com as consequências de sua reputação de caminho justo indo pelo ralo. O clã Tang não conseguiu suportar essa consequência. Eles também não podiam adotar uma abordagem dura. Porque Fang Yuan era forte o suficiente para não ter medo do clã Tang, que possuía a casa Gu imortal. Então só posso desejar-lhe uma viagem segura. Tang Fangming curvou-se levemente. Ok, adeus. Fang Yuan assentiu, saindo com uma expressão indiferente, enquanto os outros imortais o seguiram. Tang Fangming e Tang Lan que estavam na duna de areia, observando Fang Yuan e os outros partirem até que se transformaram em pontos pretos no horizonte. Pequeno Ming, você está deixando eles irem assim? Tang Lan que franziu a testa. Tang Fangming olhou calmamente para Tang Lan que, eu não vou deixá-los ir, é que nosso clã Tang não pode forçá-los a ficar. Tang Lan que ficou em silêncio por um longo tempo antes de suspirar e suspiro, estou desconfortável com isso, não sei se essa aliança é benéfica ou prejudicial para nosso clã. Tang Fangming, só sei que todas as coisas têm vantagens e desvantagens. Frequentemente, quanto maiores os riscos, maiores os lucros. Além do mais, a decisão de colaborar com a Shadow Sect foi acordada por vários anciões supremos. Tang Lan que imediatamente mostrou uma expressão séria, e isso não tem relação com o clã, apenas você e eu contatamos a Shadow Sect. Se houver um acidente, somente nós assumiremos a responsabilidade. Tang Fangming riu, mas interiormente revirou os olhos. O clã Tang jogou ele Tang Lan que fora como bodes expiatórios para manter sua identidade de caminho justo. Eles seriam a cobertura para esconder a desgraça do clã se esse assunto fosse exposto no futuro. Esse era um truque do caminho correto, e Tang Fangming estava bem ciente disso. Que tipo de pessoa é Fang Yuan? Ele já tinha percebido o truque do clã Tang há muito tempo. O tributário do Rio do Tempo fica perto da sede do clã, e eles ficaram por 10 dias, mas nem mesmo o primeiro ancião supremo apareceu. Como poderia haver sinceridade em tal colaboração? Já que estamos cooperando, devemos nos decidir, como podemos conseguir algo sendo tão hesitantes? Tang Fangming estava pensando consigo mesmo, quando Tang Lan que perguntou, o que você acha de Fang Yuan? Ele disse que estava sendo perseguido por vários Gu imortais de nível 8 da Corte Celestial, ele poderia estar exagerando? Tang Fangming sabia que a pergunta de Tang Lan que tinha um significado profundo, então sua melhor escolha seria ficar em silêncio. Se ele dissesse coisas ruins sobre Fang Yuan, Tang Lan que relataria ao clã que Tang Fangming estava cheio de sentimentos ruins em relação à seita das sombras e os deixava infelizes, ela poderia usar isso para transferir a responsabilidade desse assunto para ele. Se ele dissesse boas palavras sobre Fang Yuan, Tang Lan que coletaria essas evidências. Caso o assunto fosse exposto no futuro, o clã Tang o sacrificaria para se proteger. Tang Lan que poderia então apresentar as evidências para dizer que ela havia sido atraída por um certo Gu imortal do clã, e aliviar sua punição. Tang Fangming não era tolo, ele talvez não estivesse acostumado com isso quando tinha acabado de retornar ao clã. Mas agora ele era um especialista nos truques do caminho correto. Entretanto, naquele momento, enquanto Tang Fangming olhava para a figura de Fang Yuan desaparecendo gradualmente no horizonte, ele teve um sentimento complexo. Ele suspirou e disse sem rodeios seus pensamentos mais íntimos, embora eu não tenha visto seu esplendor em batalha, através desses vários dias de contato, tenho certeza de que sua reputação não é falsa. Fang Yuan é uma lenda desta geração, seu comportamento elegante e grande ambição enchem as pessoas de admiração. Ele é um homem que está indo contra o céu. Só com base nisso, não seremos capazes de nos comparar a ele. Um traço de alegria passou pelos olhos de Tang Lan que, ela ficou em silêncio ao ouvir as palavras de Tang Fangming. Fang Yuan também estava pensando em Tang Fangming enquanto voava. Em seus 500 anos de memórias, este Tang Fangming foi uma figura lendária do deserto ocidental. Seu status era quase igual ao de Ma Hongyun, das planícies do norte, naquela época. Tang Fangming foi destituído de seu status e abandonado impiedosamente pelos superiores do mestre Gu do clã Tang quando ele era jovem. Ele e sua irmã, Tang Miao, levavam uma vida de vagabundos, sofrendo muitas dificuldades. Mas devido a um encontro fortuito, ele cultivou até o nível Gu imortal, enquanto sua irmã Tang Miao se tornou uma mestre Gu de pico de nível 5. Para recrutar um imortal Gu, os vários anciões supremos do clã Tang sacrificaram os mestres Gu superiores do clã em troca do retorno de Tang Fangming. Os eventos posteriores provaram que os anciãos supremos do clã Tang tomaram uma decisão sábia. Depois que Tang Fangming retornou ao clã, ele não apenas ajudou sua irmã a se tornar uma Gu imortal, como também explorou ativamente o reino dos sonhos de Tevin Heaven. Ele tinha um talento e aptidão extraordinários na exploração do reino dos sonhos.
Ele começou a criar vermes Gu do caminho dos sonhos, fazendo grandes contribuições para a ascensão de todo o clã Tang. Durante a Guerra Caótica das 5 regiões, reinos dos sonhos se manifestaram em todos os lugares, o caminho dos sonhos floresceu e o clã Tang aproveitou a oportunidade para se tornar a superforça mais poderosa do deserto ocidental. Era poderoso e poderoso, mesmo em todas as 5 regiões, era uma superforça de nível máximo. Conforme o prestígio do clã Tang se espalhava no deserto ocidental, muitos começaram a chamar o mundo Gu imortal do deserto ocidental de Era do clã Tang. E no clã Tang, a lenda mais atraente e carismática foi o Gu imortal, que se voltou para o cultivo do caminho dos sonhos, Tang Fangmin. Atualmente, Ma Hongyan já morreu em minhas mãos, mas com a colaboração que está por vir, Tang Fangmin crescerá ainda mais rápido. A comparação e o contraste entre os dois são realmente incríveis. Mas de acordo com o verdadeiro caminho traçado pelo destino, Ma Hongyan estava destinado a morrer. Uma luz escura passou pelos olhos de Fang Yuan enquanto ele pensava nisso. Na Ilha de Lótus de Pedra, o que Fang Yuan obteve não foram apenas heranças verdadeiras e a essência imortal de 9º nível da alma espectral, mas também algumas informações valiosas que a vontade da alma espectral havia deduzido com a ajuda da verdadeira herança da Lótus Vermelha. Na primeira vida de Fang Yuan, a seita das sombras conseguiu desafiar o céu, o venerável demônio da alma espectral ressuscitou e também conseguiu se infiltrar na corte celestial. Mais tarde, a Grande Era chegou e a guerra caótica nas 5 regiões começou. A influência da seita das sombras se expandiu para as 5 regiões e 2 céus, manipulando tudo na escuridão. A seita das sombras interferiu diversas vezes para salvar Ma Hongyan, antes que ele finalmente se tornasse um personagem simbólico do mundo Gu imortal das planícies do norte, a fim de resistir à corte celestial. E o clã Tang também era um alvo para Shadow Sect apoiar secretamente. Isso mesmo. Na primeira vida de Fang Yuan também, o clã Tang havia colaborado com a Shadow Sect. A razão pela qual o clã Tang pôde criar a Guerra do clã Tang foi porque a Shadow Sect estava apoiando-a nos bastidores para lutar contra a corte celestial do continente central. Fang Yuan escolheu colaborar com o clã Tang principalmente por isso. No deserto ocidental, o clã Tang não era o único que possuía um tributário do Rio do Tempo. Mas comparado às outras 2 superforças, o clã Tang tinha mais base para a colaboração sincera. Os eventos posteriores provaram que a escolha de Fang Yuan foi um sucesso. Pegando emprestado o tributário do Rio do Tempo do clã Tang, Fang Yuan escapou do Rio do Tempo, deixando o grupo de Feng Jiujie de volta ao local original enquanto esperavam inutilmente. Mas, na minha primeira vida, embora o grande plano da Shadow Sect tenha tido sucesso e a Sectral Soul tenha revivido, ele parecia não ter conseguido recuperar o status de um venerável. Além disso, a Shadow Sect havia mantido sua força, mas a Sectral Soul ainda escolheu lutar contra Yaven Licorte no escuro, enquanto apoiava outras forças. Isso provou que a força da Yaven Licorte era difícil até mesmo para a Sectral Soul confrontar de frente naquela época. Nesta vida, o grande plano de Sectral Soul falhou por minha causa, o corpo principal de Sectral Soul foi até capturado, Shadow Sect está em condições precárias, e os únicos que restam somos nós. Esta situação é muitas vezes pior do que na minha primeira vida. Agora, eu também posso ter que seguir a estratégia da Sectral Soul, me escondendo enquanto apoio várias forças como o clã Tang para criar problemas para a corte celestial. Mas o que eu faço contra o destino Gu? As sobrancelhas de Fang Yuan inevitavelmente franziram diante dessa questão. Em sua primeira vida, Fate Gu não foi restaurado com sucesso. Porque a Zombie Alliance ainda existia, e Sectral Soul, aquele que estava destinado a morrer há muito tempo, havia revivido. Ele não apenas reviveu, como se escondeu da Yaven Licorte, manipulando e elaborando inúmeros esquemas em segredo, obstruindo a Yaven Licorte na restauração do Fate Gu. Mas agora era diferente. A situação enfrentada por Fang Yuan era muito pior. O corpo principal de Sectral Soul foi capturado e a Zombie Alliance se foi, muitas existências que desafiavam o destino já foram eliminadas, o que tornou a restauração do destino Gu muito mais fácil. Fate Mortal Gu era a lâmina do carrasco pendurada acima da cabeça de Fang Yuan. A vontade de Sectral Soul lembrou profundamente Fang Yuan de ter cuidado com o destino imortal Gu. Se ele fosse realmente restaurado completamente, o resultado seria desastroso. Fang Yuan gravou firmemente esse aviso em sua mente, mas ele não conseguia imaginar ou pensar em maneiras de destruir o destino do imortal Gu. Ele poderia se render se não conseguisse vencer? No que diz respeito a Shadow Sect, eles não tinham essa opção. E foi ainda mais para Fang Yuan. Na minha primeira vida, eu estava constantemente em movimento, vagando, suportando dificuldades, sendo tramado, atormentado e reprimido pela vontade do céu. Já não tenho mais como recuar. A vontade do céu me escolheu como sua ferramenta, mas quando não destruí o feto imortal soberano Gu e o usei em mim mesmo, segui o caminho para ir contra o céu, não havia outra opção. Pensando nisso, Fang Yuan olhou para o céu. Os céus sem limites e a vasta vontade do céu. Comparado a eles, ele era tão insignificante.
Indo contra o céu. Interessante. Fang Yuan sorriu silenciosamente. Capítulo 1438 E a Corte Celestial choca as 5 regiões. Continente Central, Corte Celestial. Salões feitos de jade branco erguiam-se majestosamente nas nuvens, enquanto o majestoso céu prateado brilhava intensamente e grandiosamente. Entre esses corredores havia um corredor escuro como o breu que chamava muita atenção. 3 grandes palavras estavam esculpidas na placa da porta, em Salão da Supressão da Alma. A aura que emanava deste salão expunha sua extraordinariedade, sem dúvida, esta era uma casa Gu imortal de 8º nível. No centro deste salão havia 5 pilares enormes. Correntes de ouro púrpura foram conectadas ao redor dos pilares escarlates para formar uma teia gigante. E uma alma remanescente estava acorrentada no centro dessa teia gigante. Era o corpo principal da alma espectral. Fadas e Vei ficou inexpressivamente na borda dos 5 pilares. Sectral Soul Demon Venerable, você era um Gu venerável de 9º nível quando vivo, você não aceitou sua morte e agiu em desafio ao céu. Seu resultado atual é inteiramente a consequência negativa de suas próprias ações. Você admite seu erro? Sua voz era cristalina e ressoava no grande salão. Pelo contrário, a alma remanescente permaneceu em silêncio, sem sequer soltar um grunhido. A Fadas e Vei continuou, no passado, você tinha devastado o mundo inteiro, massacrando inúmeros seres para satisfazer seus desejos e atingir suas realizações pessoais. Agora, você se tornou um prisioneiro, você ainda não vai se arrepender e lutar pelo bem-estar de todas as formas de vida para expiar seus crimes? A alma remanescente ainda estava em silêncio. A Fadas e Vei suspirou, ativando o salão de supressão da alma. Imediatamente, as vastas auras dos vermes Gu surgiram como marés agitadas, e como lava, os 5 pilares gigantes começaram a irradiar luz e calor. A teia gigante formada por inúmeras correntes de ouro púrpura brilhou com uma luz deslumbrante e fascinante. O corpo principal de Sectral Soul começou a tremer e, com o passar do tempo, seu tremor ficou mais intenso. Quando o tremor atingiu um certo grau, pedaços de informação foram extraídos, os quais seguiram as inúmeras correntes de ouro roxo até o salão de supressão de almas. Imagens começaram a surgir na superfície dos pilares gigantes, reproduzindo algumas cenas da vida de Sectral Soul naquela época. Havia cenas de seu cultivo, seu valor em batalhas, conversas com outros e assim por diante. Toda a busca pela alma durou 15 minutos antes de parar lentamente. A Fadas e Vei, no entanto, não ficou satisfeita. As informações extraídas eram apenas superficiais, e quase não havia informações verdadeiramente valiosas. Seu olhar se tornou sombrio enquanto ela zombava, ó alma espectral. Desde os tempos antigos sempre foram os vencedores que levam tudo. Qual o sentido de fazer isso? Você já não tem esperança, ainda está esperando que alguém ataque a Corte Celestial e te salve? He. O que você pode conseguir ao colocar essa resistência? Seu resultado está definido e não pode ser alterado. Sectral Soul ainda estava em silêncio, como um pedaço de aço ou rocha. A Fadas e Vei bufou, virou-se e saiu. Estrondo. A grande porta do salão de supressão de almas fechou-se pesadamente atrás dela. Olhando para a corte celestial vazia e os corredores silenciosos, as sobrancelhas da Fadas e Vei franziram levemente. Ao longo desses dias, o sentimento de desconforto nela se tornou cada vez mais intenso. E do lado de Feng Jiujie, eles ainda não encontraram nenhum vestígio do grupo de Fang Yuan. Além disso, nas informações que a corte celestial coletou sobre o deserto ocidental, não havia notícias de alguém saindo de um tributário do Rio do Tempo. Tudo estava em paz. Entretanto, a Fadas e Vei sentiu que algo estava errado nessa paz. Infelizmente, Sectral Soul ainda está oferecendo resistência mesmo depois de cair nesse estado. As informações extraídas dele não ajudam em nada a deduzir os rastros de Fang Yuan. Ele era, afinal, um venerável de 9º nível, um especialista lendário de ponta do caminho da alma. Mesmo que isso seja apenas um traço de sua alma, ela é realmente capaz de resistir à busca do Soul Suppression Hall. Realmente incrível. Se fosse minha alma remanescente, sem falar de uma casa Gu imortal, ela não seria capaz de resistir nem mesmo a um Gu imortal de 6º nível. E esqueça. Mesmo que Sectral Soul não coopere, Soul Suppression Hall ainda pode continuar a busca da alma, só que o progresso é bem lento. Mas com algum tempo, chegará o dia em que todas as informações serão extraídas de Sectral Soul. Por enquanto, a Fadas e Vei olhou para o céu, seus lábios se curvando para cima enquanto ela revelava um sorriso extremamente lindo. É hora do mundo conhecer o poder da Corte Celestial. A Corte Celestial, que estava em silêncio por vários meses após a Batalha do Reino dos Sonhos, de repente revelou notícias assustadoramente assustadoras. O antigo demônio da alma espectral, venerável, que ficou apenas com uma alma remanescente, foi capturado pela Corte Celestial, e seu plano de desafiar o céu foi arruinado pelos imortais Gu da Corte Celestial. No momento em que essa notícia se espalhou, todo o mundo Gu imortal entrou em alvoroço.
Inúmeros imortais Gu ficaram abalados. Veneráveis de 9º nível eram existências invencíveis que governavam uma era. Ninguém poderia imaginar que a Venlicourt seria capaz de capturar um venerável de classificação 9. Além disso, era o Sectral Soul Demon Venerable, que tinha a natureza mais assassina entre todos os veneráveis. Apesar de ser apenas uma alma remanescente, ainda foi o suficiente para abalar o mundo. Naturalmente, houve vozes que questionaram a autenticidade desta notícia, mas elas logo desapareceram. A Corte Celestial naturalmente fez preparativos suficientes, listando todos os tipos de evidências, abrangendo desde a Aliança Zumbi, a Seita das Sombras, até a Batalha da Montanha Yitian, a Batalha do Super-Reino dos Sonhos e assim por diante. As evidências irrefutáveis convenceram completamente o povo. Em um instante, a atenção do mundo inteiro se concentrou na Corte Celestial. A glória passada da Corte Celestial foi desenterrada por inúmeros imortais Gu. Era a força número 1 no mundo Gu imortal, a força mais forte desde o início. Foi fundada pelo venerável imortal de origem primordial e foi herdada por vários veneráveis imortais mais tarde, permanecendo firme por inúmeras gerações. Mesmo quando 3 veneráveis demônios invadiram, eles tiveram que sair sem sucesso. Era misterioso, era poderoso, estava lá no alto, era insondável. Esta era a Corte Celestial. Planícies do Norte, paraíso da longevidade. Salf Desolation imortal estava deitado em um leito de doente, seu rosto envelhecido exibindo o último resquício de vitalidade. Suspiro, quem poderia imaginar que a reputação do grande venerável demônio da alma espectral seria perdida após a morte, acabando nas mãos da Corte Celestial? Salf Desolation imortal deu um suspiro profundo. Yao Huang, que estava de pé ao lado do leito do doente, confortou-o: Senhor Desolação do Sul, você deve se concentrar em se recuperar e descansar. Salf Desolation imortal riu: não importa, só me restam alguns dias. Lembre-se das coisas que eu lhe instruí, você assumirá a posição de Salf Desolation após minha morte. Sim, senhor. Salf Desolation imortal demonstrou alguma preocupação: os tempos estão mudando, as 5 regiões estão descendo para um estado sem precedentes. Eu já senti as ondas crescentes do tempo, e não é uma onda comum, é um tsunami que ultrapassa em muito até mesmo as eras dos veneráveis. Até mesmo meu céu da longevidade será engolido por este tsunami se dermos um passo errado. A Corte Celestial é nosso maior inimigo, tenha cuidado. Senhor, este jovem gravou firmemente suas palavras em sua mente. Fronteira Sul, Imperador Cadáver e o Jintian. Este era um pico de montanha extremamente peculiar. Nos tempos antigos, um Gu imortal da Fronteira Sul de nível 8 se transformou em um zumbi imortal e lutou contra ataques aliados de superforças neste pico, finalmente morrendo aqui. Com o passar do tempo, no cadáver mutilado deste zumbi imortal de nível 8, devido à nutrição da essência natural do rio, junto com as plantas aquáticas no rio que se enraizaram, este lugar se transformou em uma montanha de cadáveres. O Imperador Cadáver e o Jintian tinha centenas de metros de altura e ficava perto do redemoinho na intersecção do Rio Dragão Vermelho e do Rio Dragão Amarelo, onde a essência natural era extremamente densa e, como tal, sua produtividade de recursos era enorme e, por si só, era um lugar de importância estratégica. Neste momento, Wu Yong estava no pico do Imperador Cadáver e o Jintian, olhando para o vasto redemoinho na intersecção do Rio Dragão Vermelho e do Rio Dragão Amarelo. Atrás dele estava um Gu imortal do clã Wu, Wu Zhen. Wu Zhen olhou para as costas de Wu Yong, sem esconder a admiração em seu coração. Este Imperador Cadáver e o Jintian pertencia originalmente ao clã Wu, mas não muito tempo atrás, foi tomado pelo clã Yao. Após a Batalha do Reino dos Sonhos, Wu Yong trouxe o edifício de bambu minúsculo de jade transparente pingando o vento e exibiu sua força poderosa, impressionando os especialistas do Caminho Justo da Fronteira Sul. Além disso, após ter negociado com sucesso e recuperado o Gu imortal perdido da Corte Celestial, ele os devolveu aos seus respectivos clãs do Caminho Justo. Como resultado, o prestígio de Wu Yong aumentou muito e, embora o clã Wu tenha sofrido perdas severas, isso varreu seu estado em declínio e estabilizou seu trono como número 1 na Fronteira Sul. Com um pedaço de pau em uma mão e uma cenoura na outra, Wu Yong se beneficiou em todos os sentidos, ele recuperou com sucesso os territórios perdidos, fazendo muitas forças justas recuarem sem muita luta. Agora, no clã Wu, muitos estavam comparando Wu Yong a Wu Duxiu. O moral do clã Wu disparou, e eles acreditavam que Wu Yong definitivamente sustentaria a glória do clã Wu. Wu Zhen, este Imperador Cadáver e o Jintian é um lugar estratégico. Entre todos os membros do clã, só posso ficar tranquilo entregando isso a você. Wu Yong disse sem olhar para trás. Sim, não decepcionarei o primeiro ancião supremo. O tom de Wu Zhen estava ligeiramente trêmulo. Senhor, e ele fez uma pausa antes de continuar, o Imperador Cadáver e o Jintian é nosso último território perdido. Devemos contra-atacar agora? Wu Yong franziu a testa. Ele estava sempre planejando um contra-ataque.
Mas após a notícia de que a Corte Celestial havia capturado a alma espectral, Wu Yong decidiu desistir desse plano. Desta vez, o clã Wu perdeu muitos Gu imortais. Como já recuperamos todos os territórios perdidos, nossa força de trabalho, que já mal conseguia controlar nossos vastos territórios antes, tem um problema ainda maior agora. É hora de recuperar e cultivar a próxima geração de membros do clã para se tornarem Gu imortais. Sim, seguirei a decisão do primeiro ancião supremo. Wu Zhen disse respeitosamente. O prestígio atual de Wu Yong era extremamente alto, sua decisão foi apoiada por todos os Gu imortais do clã Wu. No entanto, não podemos resolver a questão de infringir nosso clã Wu tão facilmente. Embora não expandamos nossos territórios, obteremos recursos como compensação. Wu Yong continuou, sua voz contendo um traço de intenção de batalha. O ânimo de Wu Zhen imediatamente se elevou, o primeiro ancião supremo é sábio. Deserto Ocidental, sede do clã Tang, o poder da Corte Celestial é realmente assustador. O segundo ancião supremo do clã Tang estava preocupado. O primeiro ancião supremo do clã Tang olhou indiferentemente para ele, ciente do motivo pelo qual o outro tinha vindo. Anteriormente, quando eles discutiram colaboração com o grupo de Fang Yuan, o segundo ancião supremo se opôs a isso. Agora que a notícia da Yavin Corte capturando Sectral Soul foi divulgada, os Gu imortais do clã Tang sentiram uma pressão enorme. A Corte Celestial nos responsabilizará por cooperar com a Seita das Sombras. O segundo ancião supremo suspirou. E daí se eles fizerem? E daí se eles não fizerem? O primeiro ancião supremo sorriu. O segundo ancião supremo franziu a testa e disse enquanto andava de um lado para o outro, se eles não nos culparem, é naturalmente uma questão de grande alegria, e podemos continuar a colaborar com a Shadow Sect. Mas se eles nos responsabilizarem, nosso clã Tang é, afinal, uma super força do deserto ocidental, podemos colaborar com outros clãs para resistir à Corte Celestial. Claro, devemos manter estritamente o segredo e não deixar nenhuma evidência escapar. Caso contrário, com justificativa do lado deles, a Corte Celestial pode nos interrogar enquanto nosso clã não poderá buscar reforços. Além disso, se isso não funcionar, só podemos sacrificar Tang Fangming e Tang Lanque pelo clã. O primeiro ancião supremo riu em haha, olha, você já sabe como lidar com a situação, então por que está entrando em pânico? Eca. O primeiro ancião supremo conteve o riso e disse em tom sério, e se o clã Tang quer ascender, devemos correr esses riscos. Riquezas e fortunas são encontradas em perigo, se não pudermos compreender o reino dos sonhos do venerável demônio do céu ladrão, seríamos dignos desta grande oportunidade? Quanto a Tang Fangming e Tang Lanque, eles já estão cientes. Sacrificar-se pelo clã é a maior honra. O segundo ancião supremo suspirou, o primeiro ancião supremo é sábio. Capítulo 1439 e Ascensão de Zhao Lianyun. Ha, ancião Fang Yuan, você está de volta. O espírito da terra de Langya riu calorosamente, caminhando em direção a Fang Yuan de braços abertos. Fang Yuan também riu, sinto como se tivesse retornado para casa, meu coração realmente se sente muito mais seguro. Os dois se abraçaram fortemente, sua atitude era extremamente calorosa. Ancião Fang Yuan, seu nome abalou o mundo inteiro agora, parabéns. O olhar do espírito da terra de Langya em direção a Fang Yuan era completamente diferente de antes. Fang Yuan agora possuía força de batalha de nível 8, essa era sua própria força de batalha, e foi o suficiente para que o espírito da terra de Langya prestasse muita atenção nele. Além disso, Fang Yuan escapou da perseguição da Corte Celestial e retornou em segurança à Seita Langya. Essa conquista de batalha abalaria o mundo se fosse divulgada. Da perspectiva do espírito da terra de Langya, ele estava naturalmente disposto a ver Fang Yuan ter ódio irreconciliável pela força humana número 1, a Corte Celestial. Quanto mais Fang Yuan fosse caçado, mais feliz ele seria. Porque ele era um homem peludo, e sua obsessão era fazer dos homens peludos os governantes do mundo. Naturalmente, a segurança da Seita Langya era muito mais importante. Se ele não tivesse se convencido de que Fang Yuan era limpo e não tivesse deixado nenhuma pista para a Corte Celestial rastrear, o espírito da terra de Langya não teria sido tão acolhedor. Ancião Fang Yuan, quais são seus planos agora? Perguntou o espírito da terra de Langya enquanto caminhava. Fang Yuan falou sem rodeios, sem hesitação, a situação é bem perigosa agora, pretendo descansar e me reorganizar por algum tempo. Já herdei a verdadeira herança da Sectral Soul e me tornei o novo líder da Shadow Sect, enquanto tiver tempo suficiente, posso aumentar meu cultivo e força continuamente. A Yavin Corte não é mais capaz de me investigar. Agora que penso nisso, era realmente perigoso, tive a sorte de ter o primeiro ancião supremo me apoiando totalmente. O espírito da terra de Langya sentiu-se um pouco envergonhado e só conseguiu rir alto. Ele naturalmente não apoiou totalmente Fang Yuan e apenas ajudou Fang Yuan a refinar Gu de acordo com as regras da seita que ele havia estabelecido.
Se ele tivesse feito isso, ele já teria enviado o homem peludo Gu imortal para ajudar Fang Yuan. Os dois conversavam enquanto caminhavam. Ao longo do caminho, eles viram muitos homens peludos, mestres Gu, que se curvaram respeitosamente para eles. O desenvolvimento da seita Langya também estava progredindo rapidamente. Desde que o espírito da terra de Langya mudou a estratégia de desenvolvimento, promovendo a guerra do homem peludo dos 3 continentes, muitos mestres Gu do homem peludo de destaque surgiram. Esses homens peludos de elite foram selecionados e trazidos para viver no continente da cobertura de nuvens para orientá-los no cultivo futuro. Murais dos anciões supremos da seita Langya estavam em cada cidade das nuvens do continente da cobertura de nuvens. E a cidade das nuvens pertencente a Fang Yuan era muito mais alta e tinha uma estátua gigante dele. Dessa forma, esses mestres Gu estavam familiarizados com todos os anciões imortais Gu. Depois de discutir por um tempo, Fang Yuan se despediu do espírito da terra de Langya. Os dois conversaram alegremente. O espírito da terra de Langya estava, é claro, extremamente interessado na verdadeira herança da alma espectral, enquanto Fang Yuan queria usar o poder da seita Langya para ajudá-lo a refinar o Gu imortal. Fang Yuan tinha alguma habilidade no caminho do refinamento, mas contra a seita Langya, ele empalidecia em comparação. Ambos os lados estabeleceram muitos acordos, e o espírito da terra de Langya saiu satisfeito. Fang Yuan caminhou até um salão de refinamento Gu e viu o 6º cabelo. Então era o 2º ancião supremo, desculpe por não recebê-lo. Sistinther sorriu. Ele parecia murcho e abatido, e em um estado miserável. Quando viu Fang Yuan, expressões complicadas foram mostradas através de seus olhos. Houve alegria, ondas de emoções, solidão e suspiros. Os eventos da vida eram coisas místicas. Antes, Sistinther desejava a morte de Fang Yuan. Agora, Fang Yuan havia se tornado o líder da seita das sombras e também era a única esperança de resgatar o corpo principal da alma espectral. Como Fang Yuan protegia a vida de Ying Wuxie e tinha inimizade irreconciliável com a corte celestial, Sistinther também escolheu reconhecer a posição de Fang Yuan. Sistinther presta homenagem ao senhor líder da seita. Por favor, me perdoe por não poder prestar homenagem completa. Sistinther transmitiu sua voz. Esta era a terra abençoada de Langya. O espírito da terra de Langya podia observar tudo claramente. É apenas etiqueta superficial. Como eu poderia me importar com essas coisas? Fang Yuan transmitiu sua voz. Eu ainda preciso agradecer pelo seu esforço em me ajudar a refinar o Gu imortal. A corte celestial é minha inimiga jurada. Chegará o dia em que invadirei a corte celestial e usarei todas as minhas forças para resgatar o corpo principal da alma espectral. Sistinther assentiu. Um esplendor radiante passou por seus olhos enquanto ele se virava para liderar o caminho. Por favor, por aqui. Na verdade, ele sabia que as palavras de Fang Yuan não tinham nenhuma garantia. Se Fang Yuan quisesse quebrar sua palavra, ele não sofreria nenhuma punição nem pagaria nenhum preço. Mas para um humano viver, eles precisavam de esperança. Mesmo que essa esperança fosse minúscula. Além disso, Sistinther sabia que se Fang Yuan não tivesse sido recrutado, apenas com base nos Gu imortais restantes da seita das sombras, eles simplesmente não seriam pários para a corte celestial e logo seriam eliminados. A corte celestial nem precisaria fazer um movimento. Fang Yuan poderia ser o primeiro a agir contra as forças remanescentes da seita das sombras para obter benefícios. O verdadeiro monarca da Montanha Púrpura já havia previsto a situação futura e, para preservar as forças restantes da seita das sombras e manter a esperança, ele entregou toda a seita das sombras para Fang Yuan. Fang Yuan sabia da intenção do verdadeiro monarca da Montanha Púrpura, mas ele aceitou e ficou muito feliz em fazê-lo. Fang Yuan seguiu o 6º cabelo e caminhou um pouco antes de chegar em frente a uma formação imortal do caminho de refinamento. Lá, as chamas estavam intensas, mas irradiavam ar extremamente frio. O frio extremo logo cobriu as sobrancelhas e as pontas dos cabelos de Fang Yuan com uma camada de gelo. Líder da seita, limpe a alma. O refinamento do Gu imortal já atingiu seu estágio crucial. Mas eu falhei várias vezes nesta etapa. Minha sorte é inferior à sua, líder da seita. Você é mais adequado para completar estas últimas etapas. Sistinther transmitiu sua voz. Ele então começou a explicar as etapas do refinamento do Gu em detalhes, bem como muitos pontos-chave entre eles, suas próprias experiências e percepções. Fang Yuan ouviu atentamente, sem perder uma única palavra. Purificar a alma do Gu imortal era a chave crucial para seu próximo plano de cultivo. Quase ao mesmo tempo, bem longe, na Spirit Affinity House do continente central. Uma mestra Gu de nível máximo de nível 5 estava enfrentando um momento importante em sua vida. Neste momento, ela usava uma armadura de combate, tinha a pele branca e clara e seus olhos brilhavam como estrelas, suas sobrancelhas arqueadas estavam levemente franzidas enquanto ela se concentrava. Você pode começar. O caminho da sabedoria da Spirit Affinity House, Gu imortal Shuao, falou. Ao seu lado estava uma mulher imortal, ela era a esposa de Shuao, Li Junying.
Zhao Lianyun assentiu e respirou fundo enquanto começava sua ascensão imortal. Em sua quinta abertura de pico, a essência primordial surgiu como ondas ferozes e atingiu as paredes da abertura ao redor. Logo, rachaduras começaram a aparecer nas paredes da abertura. Após o aumento das rachaduras, um poder celestial sem forma começou a levantar lentamente o corpo de Zhao Lianyun. Quando ela foi erguida a mais de 3 metros do chão, Zhao Lianyun parou. No momento, os olhos de Zhao Lianyun estavam fechados, toda a sua concentração estava em controlar a essência primordial em sua abertura para esmagar ferozmente as paredes da abertura. Ela não sabia que, à medida que as rachaduras nas paredes de sua abertura aumentavam, a aura que ela revelava estava se tornando mais densa e já havia atraído 2 enormes ondas de Qi. O Qi celestial surgiu, nuvens escuras rolaram no céu e os trovões começaram a estrondos. O vasto Qi da terra fez o chão tremer e a poeira subir. O Qi do céu e o Qi da terra estavam aumentando em intensidade. De repente, um som nítido ecoou quando a abertura de Zhao Lianyun se fragmentou completamente. Imediatamente, um Qi humano extremamente denso fluiu de seu corpo. O Qi do céu, o Qi da terra e o Qi humano começaram a se atrair mutuamente e logo se juntaram, formando uma esfera gigante de Qi que cobriu Zhao Lianyun. Você deve perseverar. Li Junying murmurou. Ajudar Zhao Lianyun a ascender ao nível Gu imortal não era apenas uma tarefa da casa de afinidade espiritual, mas também dizia respeito aos benefícios dela e de seu marido Shuao na seita. Shuao e Li Junying pertenciam à facção anti-Feng, que não conseguia se dar bem com a facção de Feng Jiu-Jie. E Zhao Lianyun era a pessoa mais importante na facção anti-Feng. Shuao estava solene e cauteloso. A ascensão de Zhao Lianyun foi diferente das outras. Como ela tinha ocultação divina, ela não podia ser deduzida e calamidades e tribulações não podiam descer sobre ela. Tal ascensão imortal era sem precedentes na história. Até mesmo o venerável demônio do céu ladrão só havia criado a primeira versão da ocultação divina após se tornar um Gu imortal. Por isso, Shuao era extremamente cuidadoso, prestando total atenção à condição de Zhao Lianyun. Ele ajudaria imediatamente se houvesse algo errado. Entretanto, naquele momento, apesar de Shuao ter um desejo intenso de ajudar, ele não conseguiu fazê-lo. 3 Qi reunidos, Zhao Lianyun teve que controlar pessoalmente seu processo de fusão, pessoas de fora não poderiam interferir. Antes de passar pela ascensão imortal, Zhao Lianyun fez grandes quantidades de preparação e prática. Com Gu imortais treinando e instruindo-a, ela estava extremamente familiarizada com todo o processo de ascensão imortal. A esfera de Qi formada pelos 3 Qi tornou-se cada vez menor. Essa foi uma boa mudança. Isso mostrou que Zhao Lianyun estava condensando com sucesso os 3 Qi. Depois de um tempo, os 3 encolheram a um grau extremo. Zhao Lianyun abriu os olhos e soltou um grito enquanto enviava seu Gu vital para o centro dos 3 Qi. Estrondo! Um som enorme ressoou, como o estrondo de um trovão. Por um instante, Zhao Lianyun ficou completamente atordoada, seu olhar ficou vazio. Mas ela voltou a si no momento seguinte, olhando rapidamente para sua abertura. Não havia mais uma abertura, em seu lugar havia uma abertura imortal. Rank 6 Abertura Imortal. Eu consegui! Zhao Lianyun chorou de extrema alegria. Capítulo 1440 Grande Sonho Imortal Venerável Feng Jin Huang. Planícies do Norte, Terra Abençoada de Langia, Salão de Refinamento Gu. O caminho de refinamento da formação Gu operou lentamente, o assustador fogo azul frio já havia se transformado em um iceberg. Fang Yuan ficou na beira da formação imortal do caminho de refinamento e levantou as mãos, pressionando as palmas contra o iceberg. Seus olhos brilhavam intensamente enquanto ele colocava quase toda a sua concentração no refinamento do Gu. Todos os tipos de auras de vermes Gu flutuavam em seu corpo, havia auras de Gu mortal e também de Gu imortal. Ele estava usando grandes quantidades de métodos de caminho de refinamento, bem como movimentos assassinos. Com o esforço de Fang Yuan, o fogo azul e frio ainda queimava silenciosamente dentro do iceberg. Os materiais Gu eram constantemente refinados pelo fogo, suas impurezas eram removidas, deixando para trás apenas a essência mais pura. Um embrião Gu imortal estava começando a se formar aos poucos. Sistinther, que estava parado ao lado, observava com um olhar alegre. Esse progresso já havia superado seus recordes anteriores. Naturalmente, isso não ocorreu porque o caminho de refinamento alcançado por Fang Yuan fosse superior ao do sexto cabelo, mas por sorte. E uma razão ainda mais importante foi o método do caminho de refinamento. Pensar que nossa seita tinha a herança de um grande especialista no caminho do refinamento da era da antiguidade remota, Bei Lu. Sistinther suspirou interiormente. Bei Lu era uma figura histórica renomada, ele era um Gu imortal do caminho de refinamento de nível 8, e ele era mais especializado no método de refinamento de gelo. Mesmo até agora, sua especialização em refinamento de gelo estava em um nível que as gerações posteriores só podiam admirar.
Agora mesmo, Fang Yuan estava usando o movimento assassino de refinamento de gelo de Bei Lu. Assim, ele poderia facilmente superar o progresso anterior de Sistint Her, e estava a apenas um passo de refinar com sucesso o Gu imortal de limpeza de alma. Embora Sistint Her fosse uma alma dividida e um membro da Seita das Sombras. Naquela época, a Seita das Sombras usou a substituição de alma para colocá-lo na terra abençoada de Langia e não lhe deu muitas memórias sobre cultivo. Porque quando essas memórias ultrapassam um limite, elas podem facilmente revelar algumas falhas no cultivo. E na terra abençoada de Langia, o espírito da terra de Langia era quase onisciente, capaz de observar cada pequena mudança em qualquer parte da terra abençoada. Agora que Fang Yuan havia se tornado o líder da Seita das Sombras e obtido todas as heranças da Seita das Sombras, sua base de cultivo Gu havia crescido explosivamente. Pode-se dizer que esse aumento foi de abalar a terra. Até o próprio Fang Yuan se sentiu um pouco atordoado por isso. Se antes a fundação de Fang Yuan era como um lago, depois de receber as heranças da Seita das Sombras, agora era como um oceano. Até mesmo a fundação da Seita Langia estava abaixo da Seita das Sombras. A Seita Langia foi estabelecida há muito tempo, mas foi criada apenas pelo ancestral Gu de cabelo longo e mortal de nível 8, enquanto o fundador da Seita das Sombras era o venerável demônio da alma espectral, que massacrou inúmeros seres pelo mundo. Então, quando Fang Yuan entendeu os passos de refinamento do Gu para purificar a alma do Gu imortal, ele selecionou o método de refinamento mais adequado dentre as grandes quantidades de heranças em sua mente, e o método de refinamento de gelo Bei Lu. Bom. O embrião Gu imortal já está quase todo formado, o sucesso está muito próximo. Com o passar do tempo, o Sistint Her ficou cada vez mais animado. Seu olhar se voltou para Fang Yuan mais uma vez. Este homem, os olhos de Sistint Her brilharam com um olhar complexo. Ele tem uma base sólida no caminho do refinamento, e também amplo talento nele. Mais importante, o método de refinamento de gelo parece se adequar muito a ele. Sistint Her pensou consigo mesmo. Havia milhares e milhares de métodos de caminho de refinamento de fogo, refinamento de gelo, refinamento de grupo, refinamento de tempo e assim por diante. Algumas pessoas eram adequadas para métodos de refinamento de fogo, enquanto algumas eram inatamente adequadas para métodos de refinamento de água. Fang Yuan também descobriu que o método de refinamento de gelo era muito adequado para ele. Parece que eu deveria praticar o método de refinamento de gelo no meu tempo livre. Parece combinar com minha personalidade ainda mais do que o refinamento de sangue. Enquanto pensava, Fang Yuan mobilizou seus vermes Gu, preparando-se para um movimento assassino imortal. Já havia um grande número de números autoclones em sua abertura imortal. Enquanto ele refinava Gu, esses clones o ajudavam a preparar o movimento mortal. Quando esse movimento assassino imortal foi ativado, Fang Yuan imediatamente sentiu o calor se espalhando por todo o seu corpo, resistindo ao frio de gelar os ossos que vinha de fora. O frio intenso se espalhava continuamente do iceberg. Essa era uma desvantagem do método de refinamento de gelo. Gu imortal os tinha que refinar Gu enquanto resistiam ao frio. Se a miríade de Us não tivesse sido aprimorada, seria muito difícil para Fang Yuan lidar com muitos aspectos. Mas com a nova miríade de si mesmo, ele conseguiu superar essa dificuldade facilmente. Enquanto Fang Yuan continuava a refinar Gu, bem longe, no continente central, Feng Jinhuang escalou o pico de uma montanha. Era madrugada e ainda havia alguma escuridão no céu com algumas estrelas espalhadas. Feng Jinhuang suspirou enquanto olhava para longe, mas seu rosto estava cheio de preocupação. Sendo criada sob a proteção de Pais Gu imortal, a anterior ela não conhecia o gosto da tristeza. Agora, no entanto, ela havia provado revezes e experimentado as dificuldades da vida. Especialmente nos últimos tempos, quando Zhao Lianyun obteve sucesso em sua ascensão imortal. Isso aumentou muito a reputação da facção anti-Feng na Spirit Affinity House, e com Feng Jiujie longe, no deserto ocidental, a fada Bai Qing não conseguiu lidar com isso sozinha, permitindo que o grupo de Shuao ganhasse muito apoio. A partir desses eventos, Feng Jinhuang experimentou dificuldades e amarguras que ela não havia sentido antes. Aos seus olhos, a seita havia se transformado completamente. Suspiro. Ela sentou-se em uma pedra e suspirou. Ela começou a pensar em Zhao Lianyun. Essa garota veio por trás e roubou Feng Jinhuang de seu objetivo em a posição de fada da Spirit Affinity House. Agora, ela havia conseguido sua ascensão imortal, e agora era diferente dos mortais. A cena de Zhao Lianyun implorando ainda estava clara em sua mente. Zhao Lianyun é um demônio de outro mundo, Fang Yuan também é um demônio de outro mundo. Por que estou sempre perdendo para demônios de outro mundo? Os pensamentos de Feng Jinhuang estavam vagando, aquela cena inesquecível emergindo das profundezas de sua mente. Foi no pico da montanha Danghan que ela viu Fang Yuan pela primeira vez. O rosto de Feng Jinhuang imediatamente ficou vermelho, ela rapidamente balançou a cabeça e reprimiu essas cenas e memórias. De que adianta pensar nisso?
Feng Jinhuang, vocês precisam continuar trabalhando mais duro. Vocês precisam se esforçar mais, se tornar um Gu imortal e ajudar o pai e a mãe. Feng Jinhuang reuniu seus pensamentos e começou a resumir sua experiência mais recente no Reino dos Sonhos. Esse era o Reino dos Sonhos do grande especialista do caminho do refinamento, Bei Lu. Depois de passar por este Reino dos Sonhos, meu caminho de refinamento já chegou ao grande mestre. O Sênior Bei Lu era o mais proficiente em refinamento de gelo. Vamos tentar. Feng Jinhuang abriu os braços, seus 10 dedos se contraíram ritmicamente e rapidamente, criando múltiplas camadas de imagens borradas. Uma rajada de ar frio imediatamente girou em torno de sua mão, tornando-se mais vigorosa. Feng Jinhuang era um grande mestre do caminho do refinamento, com um nível de realização tão extraordinário que um verme Gu logo apareceu do nada. Este era um Gu mortal de nível 3 com caminho de gelo. Ele voou até o ombro de Feng Jinhuang e ficou ali imóvel. Em seguida, um segundo e um terceiro verme Gu voaram. Além disso, suas classificações estavam gradualmente subindo do terceiro para o quarto e quinto lugar. A expressão de Feng Jinhuang revelou alegria, seus olhos gradualmente brilharam e os movimentos de seus dedos ficaram ainda mais rápidos. Mas no momento seguinte, o ar frio explodiu de repente, o refinamento Gu falhou e Feng Jinhuang sofreu uma reação adversa. Droga! O coração de Feng Jinhuang afundou e seu rosto empalideceu. Ela subconscientemente fechou os olhos e cerrou os dentes para suportar a dor que se aproximava. Mas nada aconteceu. O que está acontecendo? Feng Jinhuang abriu os olhos lentamente. Ela viu um homem alto na frente dela com uma mão esticada diante dos olhos. Aquele ar frio que havia explodido agora estava condensado em uma esfera de gelo em sua mão. O homem era realmente alto, a cabeça de Feng Jinhuang só chegava acima dos joelhos. Seus longos cabelos esvoaçavam ao vento, sua postura era grandiosa e poderosa, seu olhar continha sabedoria e as vicissitudes da vida. O que atraiu a atenção de Feng Jinhuang foi o par de chifres de dragão semelhantes a corais em sua testa. Senhor, você é? Obrigado por me salvar. Feng Jinhuang rapidamente se curvou. O homem alto sorriu, e existem inúmeros métodos de caminho de refinamento. O refinamento de gelo, no entanto, não combina com você, Feng Jinhuang. Sua natureza é ativa e brilhante, então você é mais adequado para o refinamento de metal e o refinamento de fogo. Quanto ao refinamento de gelo, aqueles que são proficientes nele geralmente têm uma natureza paciente e persistente. O homem alto então cerrou levemente o punho, destruindo a esfera de gelo em sua palma. Feng Jinhuang estalou a língua em surpresa, ela estava profundamente ciente do poder desse ar frio, era o suficiente para ferir gravemente um mestre Gu comum de nível 5. Os olhos dela brilharam de repente, Sênior, você é um Gu imortal? Você conhece meus pais? Feng Jinhuang tinha entrado em contato com muitos Gu imortais, então ela não se sentiu desconfortável. Normalmente falando, aqueles Gu imortais eram bem agradáveis com ela, principalmente porque admiravam a ótima reputação de Feng Jiujie. Com certeza, o homem alto assentiu, e eu conheço seus pais, mas agora, vim especialmente por sua causa. Para mim. Feng Jinhuang ficou surpreso. De fato. O homem alto continuou, ó Feng Jinhuang, no futuro você se tornará o venerável imortal do grande sonho, você está destinado a se juntar à corte celestial e liderar esta era, impressionando o mundo e se posicionando orgulhosamente no pico dos imortais Gu. Eu sou o Duque Mortal Gu da corte celestial Long, vim aqui para aceitá-lo como meu discípulo, para conduzi-lo ao grande trono de um venerável de 9º nível. O quê? A boca de Feng Jinhuang se abriu amplamente enquanto ela olhava atordoada para o homem alto. O Duque Long sorriu para Feng Jinhuang, sua expressão era pacífica e amável. Feng Jinhuang, no entanto, tinha um olhar de acho que esse cara é um golpista em relação ao personagem lendário que havia derrotado Sectral Soul. Ela não reconheceu o Duque Long e a aparência do Duque Long era familiar aos imortais Gu das 10 grandes seitas antigas, mas Feng Jinhuang era mortal e não tinha acesso a esse conhecimento. Imortais estavam em 2 mundos diferentes. Tio, você sabia que desde os tempos antigos, havia apenas 10 pessoas que se tornaram veneráveis Gu? Eu conheço a profecia sobre o venerável imortal do grande sonho, mas como eu posso ser esse venerável imortal do grande sonho? Feng Jinhuang perguntou. Não duvide de si mesmo. O Duque Long sorriu, você é o futuro grande sonho imortal venerável. Quando você era jovem, um caminho de sonho imortal Gu escolheu você, este foi o sinal. Sua vida deveria ter sido uma navegação tranquila com realizações deslumbrantes. Infelizmente, alguns obstáculos apareceram. Aqueles demônios sobrenaturais que não estão presos ao destino, eles roubaram seus encontros fortuitos. Como a terra abençoada e mortal de Agao, e também a posição da fada da geração atual da Spirit Affinity House. Mas nada disso é importante.
Fate Mortal Gu será completamente restaurado em 10 anos. Você definitivamente se tornará o venerável imortal do grande sonho, porque tudo isso é predestinado pelo destino. A expressão do Duque Long era séria quando ele disse isso, seu olhar era extremamente firme, como se ele estivesse dizendo uma verdade absoluta. Nada neste mundo poderia abalar ou mudar esta verdade. Feng Jinhuang também foi afetada por suas palavras, ela ficou perplexa por um momento, incapaz de dizer nada. E escreve pra mim valeu no comentário. Porque um comentário ajuda muito o canal, vocês não têm ideia.